E meus aluninhos tudo já assistindo pornografia. Pornografia explícita, gente, Xvideos. Inclusive, saiu uma pesquisa que mostra que consumidores de pornografia têm 6 vezes mais chances de estuprar alguém. Inclusive, amigas minhas já falaram o seguinte: eles tinham um namorado, que ele me pegava, ele tinha um jeito tão bom, e ele tinha um membro muito pequeno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, sempre te trazendo um papo muito interessante. Hoje vamos de um assunto mais quente, né? Falar de tabus, inclusive hoje nós vamos falar do tabu mais gostoso que tem, que é a sexualidade, e muitas pessoas escondem, se retraem. Eu tenho na minha frente aqui uma especialista para falar desse assunto quente, ó. O de hoje vai render, hein? Eu tenho aqui na minha frente Letícia Balducci, psicóloga especializada em sexualidade humana, autora do livro Manual para uma Vida Despornificada. Despornificada. Então, isso leva-nos a entender que a pornografia causa impactos na nossa vida, né? Com certeza. E a gente vai falar disso, entre outras coisas, tirar aqui curiosidades do mundo da sexualidade. Você concorda que o sexo é o tabu mais gostoso que nós temos, que a humanidade tem? Sim. Sem dúvida, né? A sociedade, ela tem esse tabu, é muito estranho, porque eu falo disso o tempo todo, toda hora. Sim. Falo sobre isso com amigos, se tornou comum, com encontros com rapazes, com a minha mãe. Sim. Mas ainda é um tabu para muitas pessoas, inclusive familiares, que tem que falar às vezes com adolescente, instruir filhos, mas não falam, né? Sim. E aí traz consequências. Acaba trazendo consequências, as pessoas têm que procurar especialistas como você, né? Como adulto. Quando não tem informação quando jovem, procura quando adulto. E aí é mais melhor, difícil, mais cedo melhor, né? Quanto mais cedo, melhor. Porque aí tem pessoas aí tendo problemas. Vamos começar então, por exemplo, aqui a gente falando do livro que você escreveu, tá, que é a questão da vida despornificada. Então vamos falar aí do uso indiscriminado da pornografia. O que ela causa? Quais são os danos aí? É mais os homens, as mulheres também têm esses problemas? Isso é geral? Como que é? Ó, eu olho pra qual câmera, gente? Essa daqui. A lente da verdade é essa daqui. Tá certo. Mas, meu nome é Letícia, como ele falou, trabalho com a sexualidade humana, sou especialista no assunto. E tem um livro, Manual para uma Vida Despornificada, porque eu percebi que era um problema desde a minha adolescência. Eu tive acesso a informações sexuais muito jovem porque eu tive acesso à internet muito cedo. Então eu já tive notebook com 11, 12 anos de idade. E aí a gente gostava de jogar, não sei se é da sua época também, papajogos.com ou jogos. E nessas abas de jogos tinha uma opção ali chamada jogos de sexo. E foi a porta de entrada. Sem pais em casa, a internet começou a moldar a minha personalidade. Então eu vi que era um problema. E aí quando eu tava crescendo, eu falei, caramba, eu comecei a me atentar às pessoas ao meu redor. E quando eu tava com 17, 18 anos, eu dei aula de inglês para crianças. E meus aluninhos tudo já assistindo pornografia. Pornografia explícita, gente, Xvideos. E aí eu comecei a falar, caramba, assim, na minha época, né, muito longe. Mas na minha época era assim, imagina agora. Imagina nas próximas gerações. Que o acesso tá muito mais fácil agora, né? Eles nem perguntam se tem mais de 18 anos. Não tem... Tinha isso, né? Hoje em dia, não. Você entra no Xvideos e, assim, eu raso meu currículo se você não achar. Você entra na primeira página do Xvideos. Já o que tem é conteúdos, crimes que se fosse trazido pra realidade, seriam considerados crimes, né? A gente tira fator moral, tira fator religioso, tudo. Sim. O que sobram são crimes. Verdade, tem razão. Tá tão, assim, escancarado, né? Tá escancarado. Porque precisa, pra manter as pessoas presas hoje em dia em uma tela, tem que ser uma coisa que vai chocar, tem que ser obsceno. E a obscenidade, a violência aumenta a excitação sexual. Só que o perigo é você tá associando algo que é tão bonito, tão natural, Sim. a um conteúdo totalmente disfuncional. E afinal, né, estamos aqui originários do sexo, né? Verdade. Se não fosse ele, não existiria Verdade. tudo isso daqui. Então, as pessoas não entendem a importância
E ele acaba também sendo muito banalizado, Sim, objetificado, entre outras exato. coisas, né? O sexo é isso que nos é apresentado, ninguém questiona. Nós vemos em videoclipes, nós vemos em músicas, em alguns gêneros musicais, falando que o sexo é putaria, que tem que comer mesmo todas, ou que é te apresentado na pornografia, ou em revistas, né, mídias sociais. E é isso que a Sim. gente aprende. Parece que temos muita informação sobre sexo, mas na verdade não. Somos, às vezes, infelizes sexualmente e insatisfeitos também. Sim, sim. E o lado psicológico que isso traz, né? Por exemplo, a pessoa que ela fica procurando ali nas redes sociais aquela coisa fácil que é ali procurando se masturbar, utilizando a pornografia. O que acontece no indivíduo que fica muito condicionado? Eu acho que porque, não sei, né? Aí é uma parte que você vai. Mas eu sei um pouquinho que a nossa mente ela tende a se. Como fala? Quando ela entra num padrão, ela se programa, né? O que acontece? O indivíduo que está procurando ali o tempo todo através da pornografia, o que vai acontecendo na mente dela a ponto dela ter problemas depois sexuais? Pois é, a masturbação, né? Algo Aham. que era para ser tão natural, inclusive os avanços dos estudos a respeito da sexualidade avançaram. E era para que nós né, possamos ter conhecimento do nosso corpo de uma maneira livre, de uma maneira saudável, conhecer as nossas genitálias. Só que ao mesmo tempo que os estudos da sexualidade avançou, a pornografia também. Então, as pessoas hoje em dia não vão conhecer o próprio corpo, eu falo assim, fique nu no seu quarto, conheça sua genitália, sem nenhum apelo por aquilo que é sexual, sem nenhum objetivo de ter um orgasmo, por exemplo. Fica ali, conheça seu pênis. Os homens, eu falo assim, eu conheço muito mais sobre pênis do que a maioria dos homens, porque eles não entendem as funcionalidades da sua genitália, né? Eles não sabem como podem usá-la a seu favor, né, para expandir Sim. o seu potencial íntimo. E aí veio a pornografia. Então, que o homem faz? As pessoas, muitas mulheres, você perguntou de mulheres, gente, mesma coisa, mesma É. coisa. As mulheres só não admitem As mulheres, inclusive, estão assumindo mais o uso, né? o uso que elas chamam de amiguinhos, né? Dos Os amiguinhos, brinquedos dos brinquedos eróticos, eróticos e tal. usa. Eu vejo a conversa entre as minhas amigas, né? Muitas falam sobre esse assunto, E aí me né? veio a pergunta assim, né? Então, Sim, elas também acabam se submetendo sim, ao mesmo tipo de problema. acaba. A mulher, que acontece? Por que o homem procura mais? E no começo eu abri meu curso para homens e mulheres, mas eu vi que a procura foi 100% masculina. Né? Elas não acham que tem um problema. Por quê? Porque o homem, ele fala assim, não é que ele tá E até porque o homem preocupado. já pegou, o homem que pegou a fama de ser o depravado da história, né? Também, É né? nesse nível. Mas assim, o homem, ele não vai procurar ajuda porque a pornografia é ruim, pornografia é um crime, eu tô me masturbando pro crime. Ah, tá nem aí. O homem, ele vai procurar ajuda porque ele vê que mexeu com o amigo dele. Ele vê que o amigo dele tá meio falhando. Então o homem, ele vê fisicamente o problema. A mulher não. A mulher não vai estar funcionando minha vagina? Não sabe. Sim. Então a mulher não procura ajuda, ela acha que não tem problema. Ela fala, só vejo uma vez ou outra, só que esse uma vez ou outra pode viciar e mudar os seus circuitos neurais ali. O homem tem a virtude de ser o exposto ali, né? De ser Isso! O literalmente homem, uma ele é ferramenta. exposto. Por isso que mexe tanto com os homens, porque ele tá exposto. A pornografia também tem a sua importância como arte e tudo mais. O problema é o uso, né? O problema é E o. você tocou num ponto aí bom. As pessoas me perguntam muito, Letícia, mas pornografia não é uma forma de entretenimento? Será que é arte ou porno? Então tem uma diferença, eu também coloco isso no meu livro. Ele é bem técnico, é pra gente esclarecer dúvidas mesmo. Sim. Mas existe a diferença entre arte e pornografia. A arte erótica, a arte que visa você admirar o corpo humano, em aprender algo, né? A pornografia, você tem que pensar que ela já foi criada para despertar instintos sexuais obscuros e obscenos. Ela vem do porneia, prostituição e grafia, escrever sobre. Então ela já vem desde o seu contexto histórico retratar uma Retratar, né? sexualidade que foge dos padrões que conhecemos. Só que de maneira a te chocar, a te trazer algo obsceno mesmo. E aí é isso que é a pornografia. Então, como que eu sei, Letícia, se é arte ou é pornô? Depende da intenção do artista e o que aquela arte te faz sentir. A verdadeira arte, seja ela escrita, visual, auditiva, convida a pessoa a pensar, refletir, questionar algo de valor.
né? Sim. Até fazer com que a gente tenha uma nova perspectiva. A pornografia faz com que a nossa concentração esteja somente para genitálias. Ela não busca elevar a mente de ninguém. Ela faz com que os seus instintos sexuais eles fiquem aflorados demais. E você queira agir conforme eles. Por isso que é muito difícil você ficar só olhando a pornografia. Você tem que fazer alguma coisa a respeito. Você tem que se masturbar para aquilo. E você não tá nem ligando se a pessoa tá ali numa relação com 30 caras sendo estuprada. Se tá ali com um animal, ou com a menina que parece Mais bizarro criança. que seja, né? Teen tem demais. E já existia há muito tempo. A menina que parece nova. E hoje com a inteligência artificial, os rostos das meninas são cada vez mais novos. Isso quando já não é uma adolescente ali. Porque qualquer pessoa pode gravar o vídeo e postar ali. Então você não sabe pro que você tá se masturbando. Sim. E hoje em dia as pessoas não estão nem aí. Então, arte. Existe a arte, sim. Você vai em museus, às vezes você vê retratos, né, de querubins, anjos, ou uma arte sensual ou subjetiva, que retrata o corpo, que retrata genitálias, que retrata um casal. Isso, assim, é arte. E também é que acho que é mais a pornografia mesmo que tornou essa questão do nu ser só voltada ao sexo. E não, a gente nasceu assim, né? Não. Na verdade, o nu é o que? É o natural, é a gente na essência. A ali. pornografia que distorceu a nossa visão do sexo, da nudez, das genitálias. Então, porque isso que você falou, né? Muitas artes retratavam a pessoa ali mais para mostrar talvez o lado mais puro dela, né? E é só visto dessa maneira. Exatamente. Tá pelado? Vai transar. Igual uma notícia que eu vi esses dias dos pais querendo tirar um livro de biologia da escola porque estavam os personagens ali nus. Mas pra explicar a funcionalidade da genitália, da relação, reprodução. Sim. E os pais querendo tirar. Então olha só o quanto que a mente dos pais que estão muitas vezes disfuncionais. E eu vejo que eles me procuram falando assim: Letícia, meu filho de 5, 6 anos tá se masturbando. E o pai e a mãe que inserem a palavra masturbação. O pai e a mãe que inserem a palavra sexo. E às Mas vezes... já tá nesse nível de idade já? Mas não tá se masturbando, a criança tem ela que... tá se conhecendo. Ela tem que lavar aquilo lá. O pai, assim, a mãe fala uma voz mais baixinha. Ela tem que cobrir com a calcinha ou o menino tem que cobrir com a cuequinha. Já é uma coisa diferente pra eles. Então, eles têm curiosidade sobre isso e às vezes eles tocam. Sim. E é bem natural, só tem que alertá-los pra eles fazerem isso dentro de casa, né? Explicar que só eles podem tocar, ou no banho, com a mãe ou com o pai, né? Enfim, saber o que são abusos. A minha educação sexual começa a partir dos 3 anos de idade. Já entender do que se trata aquilo ali. O pai fala assim: Letícia, mas meu filho vai querer saber mais sobre isso, vai pra pornografia, vai querer fazer essas coisas. Eu falo, não. Dê uma chance à educação sexual assertiva, que na verdade previne a educação abuso sexual assertiva, né? Exato, de acordo com a idade. Sim. E aí eles falam, Letícia, como é diferente. Depois que eles souberam tudo, eles não querem saber mais nada. E os seus costumes se tornaram ainda mais puros. Porque quando você mata a curiosidade da criança pela raiz, e ela já entende tudo, ela já tem um direcionamento. Você tá aguçando a curiosidade, Exato. Né? E aí, nessa que ela vai pelos meios errados, né? Exatamente. E aí, a criança quando a criança sabe tudo, por que é isso? Por que toca assim não é bom? E por que eu posso fazer isso se eu tiver com tal pessoa, tal idade, que é genitália, tudo? Previne abusos. Evita exposição precoce à pornografia. Evita gravidez precoce, evita doenças, evita tudo. A educação sexual previne. Temos que dar uma chance a ela, pra entendê-la melhor. E há quem pense que... Pera aí que deu uma chiada aqui, meu diretor ficou bravo. E aí, aqui. se tá certo aí. É que eu mexi aqui no meu microfone e fez um barulho. Desculpa aí, pessoal que tá assistindo a gente. Então, mas voltando aqui, né? E tem pessoal mais conservador que acha que a educação sexual tá expondo a criança ao sexo de uma maneira, na verdade... Tem um pessoal conservador. E eu sou cristã. E eu falo... E às vezes alguém me chama pra falar na igreja e fala assim, não... Letícia, não vai falar de masturbação não, tá? E eu falo assim, bom, eu não vou falar de masturbação, até porque eu evito falar a palavra masturbação, que já tá muito associada ao pornô. Mas não tem como eu não falar pros meninos e pras meninas não se tocarem, não se conhecerem. Porque quando às vezes eu vou e dou palestras nesses ambientes assim, que tem um fator moral mais elevado, o que acontece? Muitas mulheres me procuram falando assim, Letícia, acho que, depois do que você falou, acho que estou sendo abusada no meu casamento. Acho que estou sendo estuprada no meu relacionamento. Por quê?
nunca se conheceram, nunca foram convidadas a conhecerem o seu próprio corpo. Não sabem quando estão lubrificadas, não têm assertividade de dizer sim ou não. Entender o que também é uma relação saudável, sexualmente falando também, né? Por isso que é importante a informação, né? Só a informação que vai libertar, né? É só. É só a palavra, tem que falar, né, tem que trazer isso para os meios religiosos, tem que trazer isso para as escolas. Todo lugar tem que ser um assunto. Eu falo que os pais têm que falar na mesa de jantar com os filhos. E enquanto as pessoas usarem certos temas, usar o medo como ferramenta para afastar as pessoas, na verdade, para muitas ela tá atraindo, né? Porque o medo... Exato. Quando você fala... Traz a curiosidade, né? Nossos medos, nossas aflições são monstros tímidos. Quando a gente traz o assunto pra luz, quando a gente conversa sobre... Nossa, fica os costumes do que a gente acha que vai promover... Não, fica muito mais controlado. Se eles entenderem que o ser humano tem esse fascínio pelo incerto, né? Pelo aquilo que não está claro. Então, se você ficar... Quando ficam, através do medo, tentando jogar uma cortina de fumaça sobre o assunto... Exatamente. Na verdade, eles estão, aguçando isso daí, né? A gente, quando é adolescente... Muita gente está tentando esconder, mas a gente está cheio de vontade de descobrir. Ainda... Exato. E aí que a gente, às vezes, vai pelos meios errados. Se você for parar para ver, talvez a minha geração, gerações anteriores, até se descobriram de maneira que não foi, talvez, a melhor. Né? Pois é. Graças a Deus, pelo menos, eu não posso reclamar, mas às vezes não foi o melhor, porque era escondido, tudo era privado, né? E como que tá sendo... Exatamente. Então, a gente estava falando dessa questão que a pornografia acaba afetando e trazendo disfunções, né? Traz consequências. Isso. Agora vamos falar das consequências que isso aí traz, né? Traz. Os homens vêm tendo disfunções, as mulheres vêm tendo disfunções. Quais os tipos de relatos que chegam para você? Depois das consequências, com certeza, psicológicas que isso tem, porque, como eu falei, né, o vício ele começa no sistema de recompensa e ele armazena aquilo. Então, você vai acabar associando algo que é tão natural e bonito com aquilo que você viu. E aí, você vai ter uma relação sexual real. Os homens falam assim, Letícia... Treino é treino, jogo é jogo. A gente tem que se preparar. Não vai misturar uma coisa com a outra. Eu falo assim, meu querido, mas você tá treinando pro esporte errado. Porque porno é tudo, menos sexo. Aquilo lá é um entretenimento criado pra te fazer ficar... Pra gerar lucro. Sua visualização... Aquilo ali é uma linha de produção, né? Não tá... Exato. Né? Sua visualização gera lucro, né? E fora outros que pagam, né? Hoje em dia tem até aquele OnlyFans que tá super famoso. E aí, muitos deles também falam assim... A Sala tá postando, né? Então eu vou construir. A culpa é dela. Depois a gente entra nesse assunto. Fora a questão psicológica, então, que tem essa questão de você associar o que é natural ao conteúdo explícito, tem as disfunções. E aí, quando a gente associa isso, né, a pornografia a algo natural, isso faz com que a gente tenha uma visão distorcida da realidade, tá? Então o homem, ele começa a ter uma restrição no tipo assim, no sentido de tratar as mulheres como ele trata as mulheres, ele começa a não aceitar muito o não como resposta, ele começa a ter atitudes violentas. Inclusive, saiu uma pesquisa que mostra que consumidores de pornografia têm 6 vezes mais chances de estuprar alguém. Não tô falando Porque ele objetifica mais a mulher? Isso, ele vai ficando tão tolerante à temática violenta, ele se masturbou tanto pro conteúdo assim, que ele vai falando assim, não é tão errado assim, afinal ela tá gostando. Porque na pornografia a atriz tá gemendo, ela tá falando vai pros caras. E aí ele começa falando, acho que secretamente ela gosta disso. Acho que secretamente se eu insistir mais, acho que ela quer no fundo. E não, né? Também saem outras pesquisas que mostram que tem mais chances de usar coerção verbal, álcool e drogas pra coagir mulheres a terem relações sexuais. Enfim, porque nós temos uns neurônios espelhos. A gente acredita que o que tá vendo a gente é capaz de reproduzir. Isso é positivo porque nos dá a possibilidade de sermos seres empáticos, né? Empático, você fala um assunto, eu compreendo. Às vezes uma pessoa tá chorando, eu sinto vontade de chorar, né? E nessa parte ele é bom, mas a quem deturpe isso, né? Isso. E aí, quando você desliga sua parte cognitiva, quando você tá vendo pornografia, porque você se torna um consumidor passivo, você não tá se questionando se aquilo é bom ou não, você tá só consumindo. Ainda tá se masturbando para aquilo. Então, a informação é retida e, com certeza, vai afetar na sua vida real, sim. Mesmo que você diga para si mesmo, não, eu sei o que é real e o que é virtual.
Não tem como você controlar isso. É a mesma coisa quando a gente assiste um filme. A gente só vai recebendo aquelas informações. A gente tá sendo um consumidor passivo. Músicas. Igual eu falo, pais, cuidado com o que o seu filho tá assistindo, tá ouvindo. Porque aquela criança, às vezes, tá só dançando pela musiquinha, que é legal a batida. Só que aquelas informações estão entrando, sim, no inconsciente. E vai refletir na realidade no futuro. E aí as questões das disfunções, que já são as consequências físicas. Então você passa por todo o processo psicológico da disfuncionalidade e depois você entra para a parte física, que são as disfunções, ou seja, falhar na hora H. O pesadelo dos homens. Certo. O pesadelo essa é a primeira, essa por si só já arrasa a maioria, né? Tipo assim, vamos dizer. E também tem às vezes a pessoa até tem ereção, mas também não consegue chegar no orgasmo também. E por que isso acontece? Porque o psicológico, ele vai refletir no seu organismo. Então, o homem que ele saiu de um histórico de visualização de pornografia e de uma sexualidade que ele não se descobriu naturalmente, ele vai com algumas questões já na mente dele na hora da relação sexual real. Ele vai pensando... Pode puxar o microfone mais pra você, a hora que você estiver falando com... Ele já vai pensando, bom, o que será que ela vai pensar? Será que ela vai gostar? Ou será que eu vou conseguir dar prazer a ela? E o meu corpo? Será que ele é ok? Ele já viu tantos atores, né? Será que o meu membro é grande? Será que... Acaba que essas coisas atrapalham, né? E aí ele fica tanto pensando nisso... Ele cria um modelo muito alto que às vezes ele não... que às vezes não mantém ereção. Criou fora um padrão da realidade, real. Né? Exato. E outra, o corpo dele pode às vezes não responder, ter uma ejaculação retardada, ou pode ser precoce demais por conta da ansiedade. Por que isso acontece? Porque, como eu falei pra você, as informações do que você aprendeu sobre sexo estão enraizadas no seu inconsciente. E ele associou prazer, excitação real a um conteúdo virtual. Ele não vai funcionar da mesma maneira. Real, né? Ele não vai funcionar da mesma maneira quando foi excitado por uma pessoa real. E ele vai falar o quê? Cadê aquele monte de mulher na tela que você tava trocando e a gente tava se excitando? Dentro de um padrão que agrada a ele, né? Então, tipo assim... Verdade, ele dentro de um padrão. Então, ali, por exemplo, como ele tem a internet, ele é tudo num clique, ele escolhe ainda até o padrão que mais agrada a ele. Verdade, ainda tem isso. Então, ainda tem as fantasias, os fetiches. Que aí, dificilmente ele vai encontrar na realidade, que é o outro agravante, não é? Sim. Então, tipo assim, ela tá todas perfeitas na visão dele, independente de padrão, né? Na visão dele, ele gosta daquele jeito. Aí, falando de disfunção, trouxe até as genitálias. Gente, isso aqui é ilustrativo, viu? Não vai ficar com os pensamentos. É pra combinar com ela, viu? Que é grande do mesmo tamanho, mas não tem nada a ver tamanho, viu? Os homens têm esse medo de tamanho. Então vamos aproveitar, a gente tá falando das disfunções e as questões. Inclusive, o tamanho pode causar alguma disfunção, já ouvi falar. Gente, tamanho... Vou falar uma coisa pra vocês, ó. Esse aqui é o nosso ímen, vocês não conseguem ver. E olha só que interessante. É um órgão criado somente pro prazer feminino. Ele só serve pra isso. Ele só serve pra dar prazer pra mulher. E, meus queridos, ele tá fora do canal vaginal. Ele tá nessa... Aqui é o canal da vagina que acontece a penetração. Aqui é a uretra, que sai o xixi. E aqui é o ímen. Esse é o órgão. Então, perceba que... Inclusive, amigas minhas já falaram o seguinte. Eles tinham um namorado... que ele me pegava, ele tinha um jeito tão bom. E ele tinha um membro muito pequeno. Só que aquilo não interferia em nada na relação. Olha aí. Não interferia em nada por quê? Porque aqui nós temos poucas sensações nervosas, né? Então, só de encostar um pouco, de entrar, mas se você tiver um jeito ali, às vezes até esfregar só a sua genitália aqui, fazer uma massagem, né? E muita lubrificação ali... manter a excitação alta, depois abaixar. Não é uma corrida, gente. A pessoa acha que fazer sexo é passar no vestibular. Não é isso. É uma dança, né? Que você faz, uma dança erótica, um momento ali, a dança que pode durar horas a fio. Os homens chegam ali, tem que penetrar, tem que ter orgasmo, ela tem que ter orgasmo, acabou. Que errado, que mito disfuncional achar que ejaculação, que orgasmo é o fim. Você quer chegar no parabéns no final, né? Muito rápido, né? No bolo, né? Mas dá pra curtir o... Exato. E aí como vocês homens precisam se manter eretos, e aí pode ser através de vários meios, pelas preliminares. Também, né? Nós mulheres também precisamos. Então, você não consegue ver essa região aqui que fica atrás, você só consegue ver o pontinho dela bem aqui. Mas... essa região precisa se encher com meio litro de sangue para ficar ereta. Então, meu querido, para tirar todas essas preocupações, faça a dança sexual, que são os beijos, as massagens. Você não faz uma massagem nela.
as carícias, tudo Sim. isso. E tem uma técnica, né, que a gente fala do homem que tem um orgasmo sem ejaculação, é ele saber controlar os níveis de excitação, né? Saber quando estiver prestes a ejacular, quando não, para poder ter um orgasmo até sem a ejaculação. E até aumentar Existe isso, né? Verdade. Existe. E aumenta ali a sua potência ali no momento Porque A2. o cara que Porque às tá, vezes a mulher precisa de mais tempo. o cara que tá fazendo também a preliminar na mulher, ele também, ele tá se excitando ali, ele tá Sim. se preparando mais também. Na hora ele vai estar mais apto, né? E olha, eu sou mulher, tenho amigas mulheres e eu posso afirmar, nós gostamos desse momento das preliminares. E não fique preocupando com o que nós estamos achando, porque a mulher tem... Claro que a gente também gosta do momento ali de mais vigoroso, né? Uma penetração mais vigorosa, mas nós gostamos muito desse momento da paciência que vocês têm de aproveitar as preliminares, que são as carícias, as massagens, os beijos, os toques. Eu recomendo fazer isso com uma pessoa que você já tem uma intimidade, porque a pessoa nova vai te gerar uma incerteza, porque você não sabe o que ela gosta. E aí você quer impressionar, Você quer impressionar, você vai na isso. intensidade. Eu preciso... Pode ser bom, pode. Vamos- Mas sugiro com uma pessoa que você já Vou tem me colocar como exemplo. Eu mesmo já fiz isso e não foi. Depois eu descobri que não foi legal. Tipo assim, a primeira vez, aquela coisa com a depois pessoa. vai Aí eu aperfeiçoar. quis impressionar na intensidade, esse não era o barato da pessoa. Mas depois, ainda bem que tive oportunidades depois da gente se. Mas nada como o tempo, né? Nada com o tempo. Como algumas outras oportunidades, né? Então, tipo assim, é questão de sintonia. Depois vocês vão se entendendo, né? Exato. E olha, tem que conversar com a pessoa também, porque tem muitas mulheres e os homens precisam filtrar isso. E tem que ter a conversa sexual antes de ir pra cama, porque tem muitas mulheres também que estão disfuncionais sexualmente, não conhecem o corpo, aí joga toda a responsabilidade em você. Tão afetadas pela pornografia, só conhece os brinquedos sexuais, que muitos deles são disfuncionais, tem uns que só sugam o clítoris dela, e aí deixa ela super sensibilizada. Você não vai fazer o mesmo na cama, porque precisa de uma concentração e uma consciência da sensação que às vezes ela perde, porque o brinquedo faz tudo. Então ela não tem consciência disso. Ela não é conectada à mente com a genitália dela. E aí ela tem a disfuncionalidade dela, ela não se conhece e coloca a culpa em você. Você acha que... Então converse com as mulheres. Os homens só vão pelo rostinho bonito e não estão filtrando aí as meninas. com certeza. Também tem, né? Eu Tem. tenho esses dois lados aí, né? E assim, a sociedade, você concorda que também a sociedade está dando uma pressionada no homem nessa questão de... Muito. O próprio homem está se cobrando, né? Não, mas a sociedade pressiona muito. Joga tudo pro homem. Né? A responsabilidade na cama, o provedor, tudo. Eu acredito que na vida adulta o homem já sofre, já meio que já tem essa pressão nessas áreas Algumas da vida. coisas já começam desde da infância, né? Que o pai já fica Verdade, já é falando passado pro de pai filho, para filho. que o filho, mostra aí, tem muito essa coisinha Tem. do filho. E o pai, ter que- eu vejo que é passado de pai para filho de uma maneira ainda totalmente errada. Tem também muito daquilo que o menino, quando é adolescente, é levado num cabaré, alguma coisa pra... O próprio pai leva o tio. Aham. E essas coisas, elas são nocivas pra Claro sexualidade que é, dele? o menino vai estar ali totalmente Às vezes despreparado. nem quer ainda, né? Exato, e o pai não, tem que virar homem. E às vezes também é nem é a sexualidade dele também. Então tem muitos... Ai, Eu já conheci vários homens aí que para se enquadrar na sociedade seguiram uma vida, casaram, tudo, mas depois, Nossa. em algum momento, teve a questão da sexualidade dele, como que fala? Retida, né? Escondida, né? Nossa, esse é o pior. E tem muitas famílias aí acabando sendo afetadas depois de um tempo, porque a pessoa, para se enquadrar em um padrão que a sociedade impõe... Exato. Eu já vi também casados, homem e mulher, e depois o homem terminar e casar com outro homem. Terminar... Porque não tava aguentando uma hora aquilo... Caso extraconjugal, que a mulher acabou descobrindo, acaba rolando todo um constrangimento. Exato. Mas aí você vê também que aquele indivíduo teve que se privar do que ele é realmente, né? Tudo isso vem lá de trás, por causa da pressão, né? Então esse é só um dos exemplos, né? Tem vários homens que têm... assim. Vários homens aí que são homossexuais e acaba para se enquadrar dentro também desse padrão. Transsexuais, pessoas trans também tem a questão. Então tem todo um cenário que já vem muito lá de trás, né? Já.
E os homens não são convidados a conversarem sobre as suas próprias emoções. Então o homem, ele aprende a guardar o que ele sente. É homem, tem que ser forte. É homem, ele tem que dar conta de tudo. Ele tem que ser o pai da família, ele tem que ser o provedor da casa, ele tem que dar prazer pra mulher. Uma hora ele não sabe, ninguém entende, ninguém não sentou pra ouvi-lo, né? E aí acaba que ele vai retendo todas essas questões mentais, psicológicas, emocionais. E aí, uma hora, ele falha. E aí reflete lá, né? E reflete em tudo. Reflete em todas essas questões da sua vida. E chega e nós estamos já vivendo isso, né? Nós chegamos numa geração de muitos transtornos mentais. Porque ninguém tá sabendo trabalhar o eu. O homem, tantos homens quanto as mulheres, não estão sendo um bom gestor das suas emoções. Mas é muita pressão, ó, das mídias hoje, das televisões, das músicas, das redes, e a gente tenta se enquadrar nessa sociedade. Tudo e a muito sociedade, acelerado, né? tudo muito Informação. acelerado, uma sociedade doente e que não ensina pessoas a trabalharem com elas mesmas, buscarem refúgio nelas. As pessoas se perdem a sua personalidade, perdem o seu eu e tenta achar refúgio numa outra pessoa, ou numa pornografia, ou em outros vícios, drogas, álcool, festas, não sei, né, videogames, e aí se perdem delas. Sim, eu acho interessante essa questão porque a gente está tão bombardeado que temos muita informação aí, só que ao mesmo tempo tem a informação correta, tem a informação errada. A informação Exato. errada que gera crenças, né? Crenças, assim, coisas que na verdade só atrapalham. E tá todo mundo, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que tem muito do bom, tem muito do ruim e perdidas, né? Então tem que ter o discernimento, saber o que é o melhor. Por exemplo, a gente falou de crenças, né? Essas informações erradas geram crenças. São crenças e mitos disfuncionais. No meu novo projeto agora, que é a última fase, como reverter disfunções sexuais, as primeiras aulas começam com o psicológico, como reverter mitos e crenças disfuncionais já enraizadas. Já tem crenças antigas aí? Tem algum exemplo que você Da pode infância, citar? da adolescência e do início da fase adulta. Sim, tem algum exemplo que você pode citar? Até para as pessoas se identificarem, né? Uma delas é o que a gente falou ali, né? As crenças, vou falar os mitos e crenças sexuais, né? Que tem, mas também tem outras, né? Mas as primeiras são de que o homem tem que dar prazer pra mulher, de que o homem tem que ter um membro grande, de que o homem, ele tem sempre que ser forte, tem que estar sempre constante, emocional, de que o homem tem sempre que manter ereção, de que ejaculação é o fim da relação. Não pode procurar ajuda que ele vai estar expondo uma fragilidade. Exato. O homem que vai no psicólogo, ele... Ou que desabafa, que abre o coração e conta, né? Entendi. Aí um homem crenças... acaba julgando o outro. Uhum. Aí tem alunos meus que falam, Letícia, eu não posso falar isso com ninguém, porque no meu meio de trabalho, pessoal, um fica tirando chacota. Eu falei do seu curso, aí o cara tirou chacota de mim, porque eu tô fazendo um curso de vício em pornografia, só que ele mesmo é viciado. Aí depois ele mesmo falou, não, eu preciso de ajuda também, mas pra minha esposa, ela não me apoia nessa questão. Eu falo, caramba, né? Você vê, né? Ele já tá se expondo, ele podia ter apoio. Nesse momento ele tem que ter apoio. É o machismo, né? Que até as mulheres estão muito machistas, né? Então, muito. A gente tem que reconhecer essa parte aí, né? Estão. Eu sou mulher, falo, tem muitas mulheres machistas que não entendem essa questão também de... eu vi muito essa questão do empoderamento feminino. E aí... Que é bom, mas aí tem a quem distorce isso, A gente tem que entender que nós já estamos numa sociedade pornográfica. Numa cultura pornográfica, desculpa. Cultura pornográfica. O que é isso? É você já estar em merda. Não tem como você fugir. Você já tá. Então, já que eu sei que eu tô numa cultura pornográfica... Você ou não, você tá, né? Você quer não tá? Então, eu sei que se eu colocar um top e um shortinho, os caras vão mexer comigo na rua. Então, eu evito. Uhum. Eu sei que se eu postar uma foto de biquíni, eu sei que um cara vai encaminhar pro outro, que vai encaminhar pro... Então, eu evito. Eu evito. Então, a mulher... Letícia, mas eu só tô fazendo isso porque é meu corpo, eu faço o que eu quiser. Minha foto, eu faço o que eu quiser. Só que você tem que saber que você tá sujeito a isso. Uhum. Você tá se expondo, né? Você tá se expondo. E quando você quer se expor demais na internet, tanto o homem quanto a mulher, já é uma questão, então, de inseguranças, baixa autoestima, né, e outros. Uma maneira de se autoafirmar. Tudo isso entra em questão. Então, homens, saibam que você tá numa cultura pornográfica, você tem que estar muito atento ao que você está expondo o seu cérebro todos os dias. Então, sim, é estar no controle de tudo que você assiste, é o que você ouve, pessoas que você convive, mulheres também. Tá, entendi.
a gente pode aproveitar, já a gente falou passamos das crenças, tá? E tem as disfunções que a gente falou um pouquinho antes. Falamos. Mas o homem e a mulher, ele pode ter, assim, saber quais os primeiros sinais de que ele está afetado por isso e ele deve procurar uma ajuda, ou simplesmente cortar da pornografia. Mas quais os primeiros sinais? No caso do homem, é a disfunção erétil mesmo, é a primeira? Não, faz o teste. Faz o teste. Você quer saber se tem um problema com a pornografia? Faz o teste. Fica 7 dias sem consumir o conteúdo explícito. Se for muito difícil pra você, você provavelmente pode ter um problema com isso. Entendi. Se ela sentir abstinência disso, significa que ela já for uma abstinência, comece a olhar pra dentro de si. As pessoas têm muitas vezes medo de olhar pra dentro delas mesmas. Então perceba se é algo que também tá mexendo com o seu organismo, se você já teve problemas sexuais quanto a isso, se você já objetificou as mulheres. Objetificar mulheres é você olhar pra ela e desejar tirar a roupa dela na sua mente. Não se preocupe com o primeiro pensamento, ele é automático. O primeiro pensamento, às vezes, a gente tem uns pensamentos nada a ver, né? Totalmente deturpados ali, né? Disfuncionais mesmo. Mas o segundo pensamento você consegue controlar. Então, às vezes, você, putz, gostosa, não sei o quê, né? Peraí. Agora vamos reformular. Putz, ela cresceu numa sociedade que as mulheres só tem 2 opções, né? Ou ser invisível ou comível. E as meninas nos ensinam. As influenciadoras quais são? Anitta e Luísa Sonza. Então, as meninas estão crescendo olhando nessas influenciadoras, falando, tem que ser gostosa. E os caras têm que me desejar. Gostosa e sexy. Se não, baixa autoestima. Eu vou nas escolas, as meninas falam assim, nossa, eu acho que os meninos me veem como marmita. A gente é marmita, eles nos objetificam muito. Então já tem essa questão desde cedo. Desde novinhas, de 9, 10 anos de idade. Então, assim... Onde a gente tá parando até? Você falou do teste de fazer uma semana. Isso. Então, assim... não se preocupe com o seu primeiro pensamento, ele é automático. Faça o teste de ficar 7 dias sem o consumo de conteúdo explícito. Veja se foi muito difícil pra você e veja se você tem um histórico desses pensamentos com outros ou histórias de disfunções. Se você tiver essa dificuldade em uma semana, significa que você já criou uma dependência emocional naquilo ali, certo? Exato. Entendi. Tem homens que falam, Letícia, no terceiro dia eu pensei que era fácil sair. E realmente eu não consegui passar do 3º dia, do 4º dia. E eu já comecei a precisar muito daquilo. Depois foi uma série de recaídas. Faça o teste, pessoal, né? A gente tá falando da pornografia. Mas também existe o vício também no sexo em si, tem o vício sexual, o vício romântico. Tem vício romântico? Conta pra gente, explica aí. E essa foi curiosa. Esse é até um amigo meu, psicólogo, ele é autor também de 2 livros. E ele fala muito do vício sexual e romântico. Que o romântico é assim, e eu vejo que tem muito hoje em dia. Que é você conquistar uma pessoa, então eu te dou flores, eu te elogio, eu te levo em restaurante, te conquisto. E depois tem pessoas que depois de meses, tem pessoa que é depois de semanas, tem pessoas que depois até do casamento, que depois de 3 anos, assim, não, do nada, eu não gosto mais de você. Caraca. Ou tem pessoas que são, em 3 semanas. Conquistou, fiz tudo, ela tá na minha, não quero mais você. Some da sua vida. Então é um vício romântico, de conquista. Seu Dom Juan ali da conquista. Entendi. O lance é a conquista. Mas depois... isso gera muito dopamina, isso libera muitos químicos do prazer e a pessoa fica viciada em conquista. Depois que ela tem, ela não quer mais, já perdeu a graça. Então ela já. Já é um traço que é pra pessoa se identificar, né? Então desconfie, mulheres, se o cara tá te tratando muito bem logo de início. Sim. Caramba, ficou difícil agora, né? Se o cara tá tratando bem. Não, peraí. Se tá tratando bem no tipo assim, demais. Igual uma amiga minha falou que o cara da primeira semana deu cesta, fez isso e aquilo. Pera lá, né? Isso não é normal. Isso não é normal. É verdade. Você ser educado, cordial, né? Não, vamos sair no encontro daqui uns dias. Outros, e vamos nos conhecendo, tudo bem. Agora, ser aquele excesso, né, de romantização, do tipo prometer coisas muito cedo, filhos e casar, tudo que uma mulher às vezes quer ouvir, né? E aí a mulher fica já presa nele, já cria um laço de afetivo. E aí depois que ele vê que conquistou, acabou. Sim, e o sexual também, né? Que é você pagar muitas... Às vezes você não consegue o sexo ali, você paga garotas de programa, então, paga câmera privê. Essa pessoa que tá acostumada, que tá nesse vício, ela precisa, agora fora a pornografia, no sexo em si, que ela precisa, sei lá, toda semana, várias vezes ali com uma companheira. Isso também tem alguma... se você tá fazendo, se você precisa disso, você já é um viciado já, né? Já não precisa nem falar. Mas quais são os recursos que ela pode procurar para controlar essa compulsão? É uma compulsão, né? Só de você
de admitir pra si mesmo, você Já é já um começo. começou. Só de você admitir isso, porque o mais difícil é admitir pra nós mesmos, porque os homens têm aquele negócio, né? Que ela fala, não, eu não tenho problema nenhum, tá tudo bem comigo. Eu sou forte o suficiente pra controlar os meus instintos. E aí eu falo desse teste e ele não passa, né? Ele não consegue, muitas vezes. Então, se você não consegue controlar uma coisa, talvez você seja controlado por ela, você seja refém daquela coisa. Mas o primeiro passo é você admitir pra si mesmo. É você entender que sozinho fica difícil porque não tá, você tá tratando ali sozinho, ali na escuridão do seu próprio mundo, um fantasma que te assolou a vida inteira, te assombrou a vida inteira. Então não é o correto, a medida correta. Então traga para um profissional. Não é um amigo, não é um... Provavelmente o amigo vai falar das coisas mais idiotas pra você. Traga para um profissional específico, um psicólogo, uma pessoa especialista no assunto, que nós temos a rede de apoio. Então eu tenho um grupo de homens que estão passando por isso e eles se apoiam entre si porque um sabe a dor do outro. Nós temos a comunidade dos homens, hoje eu trabalho somente com homens e casais, tenho um projeto paralelo que é com crianças e adolescentes. Sim. Aproveita e divulga e fala como que as pessoas chegam nesses... O meu projeto paralelo para pais ou educadores que trabalham com crianças e adolescentes Eu Posso Me Proteger, que é o livrinho que está saindo. Certo. E na rede social está Aquela Conversa. Os materiais Eu Posso Me Proteger, mas na rede social, @Aquela Conversa. @Aquela Conversa, nosso diretor vai colocar aqui embaixo para quem quiser acessar. Isso. E o meu perfil profissional é @especialistax. Lá tem conteúdos para adultos, né? Homens adultos e casais. Sim, diariamente você tá postando coisas lá, né? Diariamente. Todos os dias conteúdo, todos os dias tem um evento, um curso para os homens. E tem o meu livro, tem os materiais todos. Sim. Reconhecidos. Fala mais um pouquinho. Quem quiser o seu livro, ela vai encontrar onde? O meu livro ele tem no meu próprio site, todas as redes sociais, inclusive meu site é especialistax, especialistax.com. Tem todos os meus produtos, tem tudo que eu já fiz e trabalhei. Especialista X, vai aparecer Meu aqui livro, embaixo. a gente levou ele no Senado, foi falado sobre esse assunto pela primeira vez em rede nacional, sobre o vício e pornografia como uma crise de saúde pública no Brasil. Foi reconhecido também pela Globo.com, o livro foi apresentado e em diversos outros meios de comunicação, informativo. Busquem esse conhecimento. E o Diga Não à Pornografia, que é para crianças e adolescentes, nós levamos em escolas de todo o estado. Espero que brevemente possamos levar em todo o Brasil. Sim, vai levar sim, pode ter certeza. É um assunto que é muito pertinente, é totalmente pertinente, mas ainda esbarra naquela coisa que a gente tava falando do tabu, né? Tabu. Mas eu vejo que... Esse tabu é um paradoxo, né? Porque é algo que todo mundo fala e tem dúvidas Sem e faz. dúvida, né? E ninguém quer falar sobre, de uma maneira assertiva. De uma maneira assertiva. Esse que é o detalhe, né? Porque é o detalhe. Quem pensa que já vai ser um assunto, vamos falar sobre depravação, sobre, né? E o negócio é mais... bonita, é uma relação tão saudável, tão bonita. Saudável, bonito, muito sério também, sexual. né? Sim. Eu acho interessante, eu entrevistei o pessoal aqui, a gente estava falando, nós estávamos, antes de ligar as câmeras, estávamos aqui nas preliminares do programa, vamos dizer assim, e a gente estava falando da questão do Tantra, né? E o Tantra, bacana. Ele é muito mais profundo do que o pessoal imagina, porque... Cuidado com alguns profissionais que trouxeram isso de uma forma muito... distorcida. Pornográfica mesmo. Pornográfica, então acabou o pessoal aí... deixando o Tantra, algumas partes do Tantra até meio marginalizado, porque, né, principalmente os mais conservadores acham que é uma coisa só sexual. E é uma parada que algumas culturas milenares... Envolve até o espiritual. Isso, já descobriram isso há milênios. Então Inclusive esse orgasmo masculino sem ejaculação é de uma literatura tântrica, né? Isso. Oriental, mas já... passado pelas literaturas científicas também. Isso, e interessante que eles entendem, né? Olha só, é a energia mais forte que o ser humano tem, é ali na hora, né? Por quê? Porque é a energia que vai gerar uma vida. Então é o momento que o ser humano ele produz a energia mais forte que ele tem. E o pessoal do Tantra entendeu isso há milênios e eles usam isso de uma maneira terapêutica, vamos entender assim. Exato. Ou seja, é de uma maneira profunda, de uma maneira séria. E olha só como que é o pessoal. Sempre vira pro lado da sacanagem, né? Tem profissionais que aprenderam, mas utilizam de uma maneira mais... Tem. Que acaba marginalizando. Como se fosse uma massagem erótica, não sei. Sim. Tem alguns profissionais que transformam isso, né? Se não souber trabalhar de uma maneira
Certo. Então, exatamente. Por que eu peguei esse exemplo? Porque a sociedade, ela tende a sempre colocar sacanagem nas coisas, né? Sim. Tanto que, por exemplo, os nossos cortes que tem mais visualizações são os que fala do tamanho do pênis, que fala... Lembrando mais uma vez, é ilustrativo. É ilustrativo. Deixa eu ver até isso se aqui, fica pessoal. bom aqui, como... Eu acho que aí ele vai sumir, né? Por causa da cor do móvel, né? Já pensou a decoração? É meio que um peso de papel ali, você pode colocar, pode usar como... E o pessoal, olha, pessoal de laboratório, de medicina, todos utilizam esse formato aqui, viu, pessoal? Então... Mas eu vou trazer o de pelúcia, acho que fica mais... Tem de pelúcia também? Tem, igual o ânus de pelúcia aqui. Mostra, aproveita e tira. Essa semana eu vi que você fez um post, acho que com um desses aqui. Foi. Essa é uma maneira muito simples de mostrar e exemplificar, assim, as funcionalidades da vulva da mulher, né? Que muitos homens também não conhecem. Eu acho que muitos homens ainda não sabem, eles acham que é só entrar aí... Não, né? E homens, lembrando, ó, você tem que ficar ereto, nós também. Não vamos esquecer, não é só penetrar lá vigorosamente, que não é legal, não. Deixa eu te perguntar uma coisa mais pessoal. Você entende também que a sociedade ainda é muito machista e tudo mais. Como que é para as mulheres, por exemplo, uma mulher como você, quando você escolheu atuar nessa área? Porque eu imagino que também na sua cabeça eu sei que você está muito bem resolvida com isso. Mas aposto que você ouviu um monte de bobagem também por aí, quando você escolheu traçar esse caminho da orientação, né, das pessoas receberem... conhecimento sobre o sexo. Como que é pra você? Como você vê outras mulheres especialistas? Se você também tem referências. Pelo menos a que eu mais ouvi falar é a Laura, né? Laura Miller. A Laura Miller é uma das primeiras que, assim, entrou aí pra gente. Mas como que é o processo de uma mulher que escolhe isso aqui como profissão? A pessoa fosse trabalhar com o trampo, eu falei, não. Minha única fonte de renda, 100%, é através do que eu faço com os homens toda semana. Né? E eu falo assim, eu sou uma trabalhadora do sexo. Minha mãe, que é ginecologista, é uma trabalhadora do sexo. A Laura Miller, outras PhDs especialistas no assunto, são trabalhadoras do sexo. Só que olha só que interessante. Diferenciando, né, do que a gente entende como trabalhadoras do sexo. Nenhuma de nós precisamos perder o domínio do próprio corpo para exercer a profissão. E as pessoas têm um olhar meio distorcido quando fala nessa questão, né? Sim. E acha que tá até fazendo um favor para essas pessoas, mas é algo a se pensar, tá? Quando a gente vai pagar por isso, por sexo, né? Pagar por sexo por alguém. Porque para essas pessoas, né, diferente de nós, né, no sentido assim de ter uma oportunidade ou de ter um estudo sobre esse assunto, ela tá ali, às vezes, por falta de opção, né? Às vezes, por falta de opção, mas esse é um outro assunto. É outro assunto. Eu falo que eu sou uma trabalhadora do sexo, mas não foi sempre assim que começou, né? Começou lá atrás, eu percebi que é um problema e só estudei um pouco sobre isso. Eu vi, nossa, tá afetando essa geração, interessante. Você falou que começou naquela época que você tava usando a internet. Que eu vi a internet, tive um problema com isso, mas eu falei, nada que me afetou numa grande coisa. Eu dei aula para uns aluninhos e vi eles assistindo, dei aula de inglês numa escola, eu vi eles assistindo pornô no computador da escola, vi uns casais de amigo meu, o namorado da menina tinha problema com pornografia, mas é um problema. Pesquisei sobre isso, interessante. Eu fiz minha faculdade de administração na época. Nada a ver com isso aqui. Nada a ver. Eu pensava em abrir uma empresa de outra coisa. Falei, vou fazer administração para ter uma empresa de tal coisa. Inclusive de vídeo, gravação, que eu gostava muito disso. De fazer um conteúdo e as pessoas se encantarem com o conteúdo. Propaganda, essas coisas. Bacana. E eu falei, vou fazer essa faculdade, já que eu me interesso hoje. E aí eu formei e veio a pandemia. Eu formei, e aí com uns 22 anos, eu tenho 26 hoje. 22, 23. E aí veio a pandemia e as oportunidades de trabalho decaíram bastante. Então eu fiquei em casa e comecei a pesquisar mais sobre esse assunto que eu gostava bastante, que é a sexualidade. E comecei a escrever sobre isso. Comecei a escrever artigos. E eu falei, vou publicar na internet, quem sabe alguém goste. Só que aí o artigo se tornou um livro. Olha só. E eu falei, caramba, e se eu publicasse? Perguntei pra minha mãe me apoia em tudo. Tudo vai dar certo, vamos fazer, faz sim. E aí eu falei, quem que vai comprar o livro? Sou desconhecida. Comecei a publicar na internet. Os vídeos da pandemia, todo mundo em casa, todo mundo curioso, bombou. E aí quando foram lançadas cópias, esgotou rapidamente. E aí eu tava namorando na época.
E aí eu sentei com ele, eu conversei. Só que ele foi muito aberto, super receptivo, nunca teve problema em conversar sobre isso, me apoiou bastante, inclusive. Sobre você Inclusive, me traçar esse ajudou caminho. muito com as questões legais do projeto, porque ele era advogado, me ajudou com tudo. Minha mãe me apoiou bastante. Só depois eu fiquei pensando assim, o que meus amigos da escola, da faculdade, comecei a pensar nisso. Nas consequências, né? Comecei. E aí, tive que deixar tudo isso pra trás. E aí, eu tive uma grande surpresa. E foi o respeito tremendo de pessoas que buscam o meu trabalho. Ah, que legal. Eu trabalho com homens de 18 até 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, né? Uma faixa etária ali na média 30 e 32 anos. E nunca, em nenhum momento, houve caso de assédio. Todo mundo me pergunta, teve assédio? Eles falam, fazem gracinha? Nunca. Nunca teve com nenhum dos homens. Eles estão super sérios sobre isso. E na internet, comentário ou outro. Estão aprendendo devagarzinho, estão aprendendo, né? Isso. E quando eles veem também que você é entendida, você também está empoderada. Eu busco passar uma imagem séria, uma imagem, manter uma distância saudável, digamos assim. Os homens idiotas, eles só se metem onde eles veem que algo não tá muito claro. Isso. Entendeu? Quem busca ajuda, quem paga por um tipo de ajuda, tá muito claro sobre isso, que quer mudar a situação dele atual. Agora, rede social, comentário, essas coisas, como tá em tudo, né? TikTok, YouTube, essas coisas, tem alguns comentários ou outros. Tem alguns comentários ou outros. Mas esse aí, né? Você sabe que você tá tocando um assunto igual a gente fala, é um assunto importante. Mexer na comédia abelha ali, né? No vespeiro. Você já abstraiu disso aí, né? É como se mexesse no vespeiro. No vespeiro, às vezes até do machismo, do tabu, do pensamento enraizado. Eu tô aqui nesse vespeiro e tem uns ali que não aceitam e ficam enlouquecidos, né? Já sofri perseguições, eu acredito que eu sofro até hoje, sim. Eu acredito que... já teve um rapaz, haters, que criou várias contas no Instagram, umas 40, 50, só pra banir meu perfil e denunciar. Eu acredito que é por isso que meu perfil tá decaindo, mas eu vou me reerguer. Vai sim, com certeza. Mas internet é isso. Mas eu fico olhando outras colegas minhas que trabalham com isso, que são fisioterapeutas pélvicas, psicólogas sexuais, que já perderam contas de mais de 100, 200 mil seguidores, começaram do zero. Porque o Instagram, ele é a rede social hoje, agora que tem essas questões de proibições, tudo, ele não... Né, muitas pessoas postam o que querem, né? Mas quando é um conteúdo educativo e informativo, eles... Enfim, mas ela tem que tomar cuidado com as palavras que eu falo muita palavra explícita. Ah, entendi. Talvez seja alguma dessas. Eu acho que foi palavras explícitas, aí quando alguém me manda dúvida, não coloca o asterisco, não muda. Então ele vai só contabilizando esses dados, eu acredito que... Eu não sei como que fala, né? Os dados... tem um nome. O algoritmo. Ele fica vendo que eu postei conteúdo assim. Aí 1, 2, 3 posts foram removidos porque tinha alguma imagem ali que eles não permitiam. E aí a minha conta... tem coisa muito pior rolando por aí, né, que passa batido, Exato, né? Tem coisa muito pior. E aí eles barram, mas eu vou fazer outro, inclusive até o final do ano vai dar bom, Não, e fica tranquila que você sabe... Só que mexe com o emocional da gente, porque a gente tá muito pra uma coisa e às vezes... É um trabalho todo pra você fazer aquilo ali, eu entendo essa parte, mas também ao mesmo tempo fique tranquila que você já percebe... É assim. E você também já percebeu que é um assunto que as pessoas precisam e sempre vão estar recorrendo a você, então tipo assim... o algoritmo te sabotando ou não, você ainda vai estar, acho que... Eu acredito que hoje também, por ter saído em alguns lugares que são referência, né? Como a Globo, como o Senado. Quando eu coloco vício em pornografia, aparece a minha foto. Então, aos pouquinhos, mesmo sendo recente, tem 3 anos, aos pouquinhos a gente vai ficando referência no assunto, né? Nesse assunto, pornografia. A Laura Miller, né, a psicóloga, ela fala muito da questão de como fazer, né? Ela é sexóloga. Eu não trabalho a parte da sexologia, a minha parte é cognitivo-comportamental, sexual. E eu tô indo pra este lado. Eu fiz a especialização em sexualidade humana, e agora eu tô fazendo... Eu fiz antes de fazer a formação, porque eu já tinha a formação que me permitiu fazer a pós-graduação. Só que agora eu estou me graduando em psicologia. E a área que eu vou seguir é a cognitivo-comportamental sexual, que trata a questão da formação do pensamento ali, e caso seja voltado para a sexualidade, a gente trabalha ela. Antes de chegar na questão física da coisa, né? Isso. E também, em paralelo, claro, aprendo o físico, e tudo envolve psicológico. Inclusive, uma das minhas referências é a Barbara Kesslin, que escreveu o livro Como Durar a Noite Toda, Como Fazer uma Mulher ter... Não. Como durar a noite toda, né? Como ter orgasmos múltiplos masculinos. E ela é
terapeuta cognitiva sexual, ela é doutora em sexualidade. Então, tudo é trabalhado o psicológico em conjunto com o físico. Sim, sim. Olha, é uma maneira de fazer tudo trabalhar de uma maneira harmônica, né? Físico e Isso. mental, né? Mas a internet é isso, gente. Você se expôs, independente da sua área, você se expôs, você tem que trabalhar o seu emocional também. Porque às vezes o meu emocional, ele dá uma balada. E é todo dia tem que postar, e todo dia você tem que estar ali. Eu deixei de postar, tipo, acho que 7 horas as pessoas já falam se aconteceu alguma coisa. E a gente acha que ninguém tá vendo. Então Que você tem louco isso, né? Então você tem que manter constância, porque se você é uma pessoa que decidiu trabalhar com internet, você tem que manter sua constância, tem que postar e tem que saber que seu emocional vai ser abalado. Tem que ter pessoas ali te ajudando, sejam psicólogos, líderes espirituais, não sei. Mas vai mexer com o psicológico. Entendi. Deixa eu te perguntar, como que foi que chegou a questão de você chegar lá no Senado? Por que meios, o que te acharam, você achou eles? Como que foi isso? Então, como eu falei, quando se fala em questão de pornografia, você coloca ali e coloca a questão de vícios, psicologia, saúde mental, aparece a minha foto. Você virou a top of mind do assunto ali. Não vou falar assim, né? Mas eles convidaram eu. Mas como que você virou o primeiro nome no assunto, assim, será? Foi os seus conteúdos e tal? Então, eu acredito que foi acho que a qualidade, né? Ah, sim, com certeza, méritos, né? Os resultados da qualidade, resultados de pessoas que passaram por isso. E acredito que eles me acharam porque foi a assessora do deputado... Não, a assessora do senador Eduardo Girão, que me contatou, a assessora dele. Aí, através da assessoria que eu fui lá e tudo mais. Aí, como ela me achou, acredito que foi através de buscas e indicações. Sim. Eu acredito que foi eu e mais 3 pessoas convidadas, que é uma delegada que trabalha com assuntos de crimes sexuais cibernéticos, e um outro psicólogo que trabalha tem um projeto da infância. Legal. E tá lá disponível, quem quiser assistir, coloca Senado Vício em Pornografia. Você vai achar no YouTube. Na TV Senado? TV Senado, mas tem todos os meus vídeos também no YouTube, lives gravadas, tem entrevista de podcasts também, coloca Especialista X que você vai achar. Estou produzindo materiais, né, que eu quero pro YouTube. Eu vi que eu sou boa escrevendo, eu gosto de escrever. Certo. Então eu gosto muito da área de escrita. E aí eu falo assim, será que eu faço um canal? Porque o canal tem live que eu falei, tem gravação de podcast. Agora, eu sentar pra falar sozinha, eu fico achando que eu tô sendo chata. Eu não sei, tenho essa questão, mas eu vou me conhecer, cada dia estou me conhecendo mais. Porque eu acho bacana também trazer um conteúdo auditivo. Sim. Porque o pessoal fala, faz, Letícia, faz uma coisa falando, porque daí eu ouço no carro, porque daí eu ouço indo pro trabalho. E aí seria legal, né? Sim, sim. Você... trazer uma coisa auditiva. Você acha um programa gravar live, beleza. Agora, alguma coisa diária, mais assim? Isso, mais diária, mais conteudista. Porque... mais conteudista, assim, rápido. Porque meu conteúdo lá é aulas extensas. Tem as mentorias para os homens. É um trabalho que não é de 2 semanas, pessoal. Tem alunos meus que ficam 1 ano, 1 ano e meio ali, né? São constantes das mentorias, porque não é só aula. Tem a mentoria, que eu trabalho dúvidas diretas, né? E aí eu gosto disso e gosto dos materiais escritos, gosto de escrever o que eu penso sobre tal assunto, ou debatendo uma informação, ou trazendo um dado. Baseado nessas informações que você falou sobre você, então podemos esperar que futuramente teremos vários livros aí, com certeza, vai trazer bastante livro. Pelo jeito ainda. Sua mente não para, você tem muita coisa ali que eu quero. Vou só finalizar esse do Infanto Juvenil, que são para jovens que já foram abusados, que já passaram pela exposição da pornografia. Porque eu chego na escola, eu cheguei tarde na escola. O problema já vem antes. Eu cheguei tarde. É bom isso que você tá falando. Então a criança já foi abusada. A criança já... aí traz pra escola. O professor lá em cima. Então na onde que vai levar essa criança? Sim. Como que ela vai trabalhar isso? Coloquei tudo no livro, como que ela pode lidar com essa questão. Olha sobreviver aí. Numa cultura pornográfica. O livro já foi lançado ou ainda vai ser lançado? Tá no processo, porque os meus livros, eles têm muito desenho. Certo. Eu gosto de falar com desenho, com ilustração. Então... leva um tempo ali. Leva um tempinho, mas ele tá todo pronto já. A parte da editora que é mais chata, que tem que imprimir e tudo mais. E aí tem vai previsão? estar todo divulgado. Esse ano, eu acredito que em um mês já vai estar disponível para vendas. Legal. Só depende da impressão agora. E sim, quando estiver pronto, a gente pode voltar aí e falar dele também, com né? certeza. Falar, divulgar ele e tudo mais. Eu acho muito interessante, eu fico pensando, né? Ainda... eu vi que a sua mente é acelerada, assim, para esse assunto. Tem muitas coisas que você quer falar.
E esse livro para mim é só um começo, né? E, né? Eu gosto, eu quero É o trabalhar segundo os livro livros. já? É o segundo, mas já tô escrevendo o terceiro. Que é... Na verdade, já terminei o terceiro, que é só pra homens. É poesias para homens. Ah, interessante. Aham. E o quarto... O terceiro já tá pronto já. É, Só a tá outra terceira faltando- tá pronta. Aí minha ilustradora, a menina que trabalha comigo, ela também é meio que minha coach, né? Ela fala, Aham, Letícia, faz isso tal coisa, aí eu tô ajustando ele. entendi. Então, enquanto eu lanço esse, já vem o outro. Olha como que hoje em dia as coisas estão rápidas, né, Vini? Você tá com 20, você falou que tá com quantos anos? Mas o segundo tá no forninho. Tá no forninho e já tem um outro Já pra tem depois outro. já. E já tô escrevendo, todo dia eu escrevo um pouquinho do quarto, que é mais pessoal daí. Caramba, e você consegue virar a chavinha pra cada assunto que você tá falando de boa, tranquilo. Consigo. Esse, por exemplo. Agora eu tô tendo uma simpatia pelas poesias, porque a poesia ela é capaz de trazer uma história, ela traz uma história e também traz uma conexão com a pessoa. Então ela também é poetisa, então. Não, eu não... Porque você já Não tá sei. fazendo um de poesias pra homens. essas poesias pra homens, porque traz essa conexão. Não, eu não gosto muito assim de escrever história. Aham. E eu gosto de uma coisa, como eu falei, técnico. O meu primeiro livro é técnico, mas tem muita didática ali da ilustração. Entendi. Então eu acho que a poesia ela conecta rapidamente com você. Tá. Só vamos aqui então para as pessoas terem acesso. Qual é o nome do primeiro O livro? primeiro você pode encontrar já disponível, Ele que é mais de um foco mais técnico, é um né? técnico muito legal, gostoso de ler. Tem ilustrações divertidas, tem quadrinhos, é bem legal. bacana. Eu trouxe de uma forma bem assim pra todo mundo ter acesso. Acessível. Né? Isso. E tem no meu site, tem o e-book. Como que é o Infelizmente nome as dele? cópias estão esgotadas por enquanto. Olha aí. Mas quem sabe eu lance mais Significa cópias. que é sucesso, né? Como Vou que é o lançar nome minhas dele? cópias. Até hoje todo mundo pergunta se ainda tem. É Manual para uma Vida Despornificada. Ah, isso Tem nós e-book falamos também ali, um e-book em paralelo que eu tenho lá também disponível, tem só 30 páginas, é um guia para as mulheres que o parceiro tá passando por isso. Então é assim, meu parceiro prefere o porno, e agora? Esse tá lá disponível. Em breve vou colocar lá o do adolescente. Se a sua relação está sendo abalada pela Isso. pornografia, ele Como é um... que a mulher deve proceder? Porque uma grande queixa dos homens é que as mulheres não aceitam ou largam sem antes ele ter feito alguma coisa. Então as mulheres não entendem que é um problema que começou muito antes dela. Ela acha que assim, putz, Letícia, mas eu não consigo competir com o que o meu marido tá vendo nas telas, eu não sou suficiente. Fica difícil, né? Mas a gente tava até aqui, a gente tava conversando, brincando aqui antes de ligar as câmeras, nas nossas preliminares, é a questão de também, tem o problema do homem e também, às vezes, o problema da companheira também, né? Que a gente tava falando, às vezes, a gente ia falar dos livros, mas vamos abrir esse parêntese aqui. É que também tem essa questão da mulher também saber na hora ali. E eu vou te falar, é verdade mesmo. Tem. Às vezes a parceira dificulta o processo ali. Exato. E assim, o que você ouve? Que tipos de coisas você ouve a respeito disso? E às vezes é aí que acontece. O cara acaba sendo induzido a procurar outras alternativas, né? Exatamente. Eles têm vergonha de falar, primeiramente. Depois, às vezes, que fala, não tem um apoio ao acolhimento. A conversa que era pra ser um diálogo se torna um monólogo. Ela só aponta o dedo pro aquele homem. Às E vezes... você não é um problema, não é o seu corpo, não é nada disso. Porque ele já tinha esse problema antes de conhecer você. Só que você precisa entender o processo dele. E quando ele toma a decisão de fazer o curso lá, tem muitos homens casados. Cara, aquilo lá já é um passo tão grande. Nossa, porque muitos nem se consentem. Quantos homens falam assim, nossa, eu tenho um problema com pornografia? Ninguém fala, e a maioria tem. Então, só dele estar ali buscando ajuda, né? Busca entender, né, a parte dele também. Busca ajudá-lo na questão sexual. Porque quando o homem busca reverter disfunções sexuais, a parceira dele também tem que estar muito aberta a entender sobre isso, né? Saber que... Reformular também seus pensamentos sobre sexo, saber que não se trata ali do contexto que ela, às vezes ela sempre aprendeu, que é a penetração, o orgasmo. Uma maratona, não é? Então, esteja aberta a aprender um pouco mais sobre isso. Esteja aberta a entender o que o seu marido também tá vendo, assistindo, né? Às vezes eu falo, assistam minhas aulas também junto com ele. Sim. No começo do curso era para homens e mulheres. Teve esse detalhe aí que eu também fiquei surpresa, que só homens buscaram. Não tô querendo o pessoal jogar culpa na mulher, não, mas às vezes a mulher, tendo acesso a essa informação, ela pode, às vezes, identificar que em algum momento ela pode estar falhando em alguma coisa, que pode ser, vamos dizer assim, um erro compartilhado dela e ele, assim, vamos dizer, né? Às vezes começa de uma parte, não tô querendo culpar, mas relações são assim, né?
sempre alguém ou alguém tá errando, alguém tá acertando. Então isso Exatamente. também pode ter sido induzido, às vezes, por uma questão também, essa questão da Sim. mulher também ainda não se conhecer e não tá suprindo essa questão masculina, né, que o homem tem, né? Exato. Como que é a mulher, essa coisa do homem, né, que sempre falam que o homem é mais pervertido, mais safado, isso aí, a origem disso daí é biológica mesmo, do homem, essa questão, sei lá, de procriar, alguma coisa assim? Por que que o homem tem essa coisa É mais mais explorado. É animal? porque o homem ele tem a testosterona mais elevada que a mulher, com certeza. Ah, certo. Então o homem ele tem esse instinto mais. É uma coisa animal mesmo, né? Ou É, não? né, é um instinto, assim, o que difere os seres humanos dos animais é a questão da moralidade, da Uhum. cultura, né? Mas o homem, ele tem a testosterona mais elevada. Biologicamente, então, esse é o fator. Os químicos dos homens, os hormônios funcionam diferentes do que nós mulheres. Então, os homens precisam aprender a controlá-los. Até porque não tem todo mundo disponível para fazer sexo o É, tempo todo. Então, os homens, eles têm que controlar. Mas, sim, o homem tem essa questão é sexual bom mais que a mulher saiba, aflorada né? É bom que a das mulher mulheres. entenda isso. Não só que Sim. é porque ele é safado, porque ele é depravado. Não, é que porque biologicamente tem essa questão. É, biologicamente tem. Tem. Então, é uma maneira também de ajudar no casamento, na relação também, ela entendendo isso daí, né? Exato. Interessante, né? Muito. Mas dá pra controlar, não é uma Dá coisa que pra você vai se tornar um controlar. animal. É. Um mamífero promíscuo, não é assim. Não, não E é cuidado, isso, porque né? tem outros meios que faz tudo pro homem ser assim, né? Igual a pornografia. Uma pornografia vai instigar isso profundamente em você. Uma coisa que você é capaz de controlar, se não tivesse acesso, com a pornografia fica muito mais difícil. Sim, sim, verdade. E a mulher que identifica, né, isso daí também, ela já ela pode antes se antecipar, contornar isso daí, né, e não chegar ao ponto de procurar um tratamento, né? Mas então por isso que é importante no caso dos casais os dois terem acesso a essa informação, né? Exato, tem acesso. E verifique Procure. também a sua própria sexualidade, moça. Se conheça, se entenda, porque tem disfunções mas femininas também. Ixi, os consultórios ginecológicos enchem dessas demandas, né? Principalmente por fatores religiosos. Ah, sexo só depois do casamento. Ah, não entende como tá lubrificada. Ah, mas eu não sei qual toque que me agrada, que não me agrada. Eu não sei as minhas partes erógenas. Eu não consigo ter prazer, eu não consigo ter um orgasmo, nunca tive na minha vida, etc, etc, etc. Você falou essa questão, né? Vamos até tocar num ponto delicado, que é a questão pós-casamento, que é uma questão religiosa, certo? E eu sou cristã, eu sei que tem isso mesmo, meio Tem. religioso, sexo depois do casamento. E é um erro falar isso, tá? Tá, e isso. Eu já identifiquei, eu já vi casais assim se casarem muito rápido, Ah, ainda porque, tem isso. né? Então o que que acontece? A pessoa conhece alguém, se apaixona e tal. E aquela vontade do sexo, ela é muito forte e acaba que eles. Vai pra outros caminhos. Os meninos estão vendo pornô e as meninas estão fazendo sexo anal. Pra Isso. não romper o ímã. Isso é uma das coisas. Só que eu também já vi aí o casal para Ou que casa rápido. para chegar naqueles finalmente para saciar essa vontade, casa rápido. Ainda não Eu tenho conheceu amigos bem. meus que casaram rápido, já Já divorciaram. acabou. Então, ou seja, guardar aquilo ali não serviu para nada, né? E acaba que você não conheceu bem seu companheiro. Por isso De- que é importante. Então, inclusive eu conheço caras que depois disso aí, Depois de casar. Ou a- depois de ter essa instrução. depois de casar, conseguiu, chegou, fez o que queria, e aí eu acho que depois perdeu o Perdeu a interesse graça. e começou até a fazer coisas erradas, procurar. Ah, Entendeu? E aí se revelar tipo assim, tava tudo bonitinho, né? Antes ali, não, somos cristãos, somos conservadores. Aí depois, despirocar. aí despirocar sexualmente e fazer coisas assim, Bizarras. bizarras, entendeu? Que assim, pô, se ela tivesse proposto antes a simplesmente submeter a coisa que é natural, né? Evitaria frustrações, mas também não é. Interessante, né? É uma linha bem tênue, bem complicadinha de se trabalhar. Mas, na verdade, isso vem muito lá de trás, né? Que lá início dos anos 90, a igreja detinha o poder já tinha um poder, assim. A igreja e o Estado davam de mãos dadas. Então, tudo que a igreja ditava e falava era dito como algo real. Inclusive, você vai nos livros de medicina
Até na Biblioteca Nacional você vai achar que masturbação, sexo anal, sexo oral, homossexualidade era pecado, era errado. De uma maneira condenando essas práticas, Então, né? esse medo de a gente ter um orgasmo, esse medo de ter um prazer, e vem muito lá de trás, da religião tornar isso errado. Só que antes, o homem que tinha uma ejaculação rápida, ele era um bom amante, ele era um bom reprodutor, né? Mas também o sexo era só pra reprodução, né? Era muito assim, sexo a reprodução. Então, casado. E até o início dos anos 2000 aí, se o cara tinha uma lei aí, não sei se você já viu essa lei, que tinha uma lei no início dos anos 2000 que se ele casasse com uma mulher e ela não sangrasse, ele podia devolver. Caraca, Então é muito recente. Gente, em 69 nós tínhamos tecnologia pra chegar na Lua, mas não sabíamos como era o orgasmo no corpo de uma mulher. Então existe essa questão da culpa, do medo de se ter um prazer, do medo de se ter um orgasmo. Mulheres e homens, mas você deve conhecer o seu... Quem, se não você, pra conhecer o seu corpo? Pra se Sim. entender, saber como funciona o seu pênis, a sua vulva, a sua vagina. Tem homens que falam, e você falou uma palavra, né, no áudio, bem assim... Traz o seu aparelho reprodutor do homem. Ah, sim, era... Eu falei assim, ele certinho a palavra que ele usou, claro, mas a gente às vezes fala assim, que se reduz à reprodução, mas não. Eu uso todo dia, toda hora minha vulva, né? Eu falo pros meus alunos, toda hora eu tô usando a vulva, eu faço xixi, eu menstruo. Às vezes a gente faz com prazer e outras vezes, se eu quiser, pra reprodução. Sim. Mas o homem, ele usa muito mais ali o tempo todo pra xixi. Sim. Né? Liberar a excreção, ali, secreção. Liberar um líquido, às vezes sem querer, o homem fica ereto, aí libera um líquido, tem uma poluição, mulher também. E aí, a gente não se conhece, então conheça. A igreja fala, como eu falei pra você, não fala de ti sobre masturbação, fala, me desculpa, eu não vou usar a palavra masturbação, mas eu vou falar do toque consciente, né? De uma forma de se conhecer e sim, às vezes se conhecer e ter um prazer com isso. Você falou que, inclusive, você tem falado, as igrejas têm acessado a sua informação, Tem seus muito trabalhos. pastora que me segue, que busca entender sobre o assunto pra Isso é alertar os legal. jovens. Isso é legal, Não né? adianta falar, É um- sexo depois do casamento, kkkk. É um paradigma que está sendo quebrado, isso é muito bacana. Mas ainda tem Tem que outros... dar meios científicos para eles e variáveis para eles entenderem e falarem: ah, tá, entendi porque eu devo esperar, entendi porque isso vai ser saudável para as minhas questões emocionais, mas não vou, ou vou, ou Sim. vou. É legal isso aí, essa, vamos dizer assim, É isso que eu falo para as eles crianças. abertos a isso, né? Mas Exato. você, em algum momento também, de alguns mais conservadores, tipo de outras igrejas, também você já sofreu algum tipo de ataque ou uma reprovação de alguma coisa ou não? Não, nunca. Alguma resistência? Nunca, que porque eu bom. também falo de uma maneira Isso é um começo, consistente. né? É verdade, nunca. Isso é Nunca legal, sofri. então. Eles vêm, como eu falo, né? Eu uso respaldos, né? Pra trazer as informações. Embasamento científico. Isso, embasamentos. E aí eles são abertos a entender melhor e falam, faz sentido. Sim. Faz sentido. E com a Bíblia no meio, porque eu acredito que a Bíblia é científica também. Tem muita questão científica ali que muitas Científica, pessoas... histórica, né? Inclusive, as pessoas não sabem interpretar, muitas vezes, a questão, né? E eu entendo o porquê do depois do casamento. Isso te protege emocionalmente, isso te protege ali também de você ter relações, às vezes, precoces, com ter uma doença, enfim. Né? Hoje em dia, como é tudo muito fácil e rápido, o esperar se torna difícil, né? Sim. E saber filtrar quem vai ser a pessoa. Então, tudo isso deve ser parte do diálogo no meio cristão. Sim. Antes de só falar, só depois do casamento. Não adianta. Nós falamos muito aqui da questão comportamental. A gente falou muito mais dessa parte. Como está a questão o que chega até você da questão da saúde mesmo, física, questão de doenças? As pessoas estão mais conscientes, questão de DST, essas coisas, ou ainda... Bem mais ou menos, bem mais ou menos. As ISTs, muita gente pega infecções sexualmente transmissíveis. Sim. E tem muitos meios de se prevenir, tem vacinas. Só que tem o preservativo. Se o cara não quiser, menina, o cara vai falar assim, mas eu te amo, você é a única, não aceite, tá? Você tem em mãos o feminino, que é só você enfiar na sua vagina do jeito correto ali. Interessante, né? Olha só, mas como que é a coisa, né? É uma parada que ainda teve pouca adesão, né? Tem muita pouca adesão, ninguém fala sobre isso. Olha, sério, eu lembro na quarta, quinta série, ou seja, faz mais de 20 anos, bem mais, nas aulas tinha aulas de educação sexual das mulheres lá mostrar isso daqui.
E eu vou te falar, E de lá pra cá nunca também não passaram-se tem. quase 30 anos e nunca, tipo, mostraram uma mulher falando assim, não, eu vou usar, vou pegar a minha, Não alguma tem, coisa não assim, tem. nunca... E os meninos falam assim, ai, Letícia, mas me dá alergia. Eu falo, tem muitas antialérgicas. E tem muitas que não usam nem o látex. É outro tipo de componente, composição. Entendi. Então tem muitos tipos. Sim, Olha, as de sabor, gente, por favor, conheçam os diferentes tipos de camisinha, tá? Tem uma que é pra sexo oral, tem uma que é mais lubrificada, tem uma que é diferente tipo de a de composição, como sabor eu falei. vai ser Mas pro oral, direcionada. é pro oral. Entendi. E lubrificação, tenham sempre em mãos uma boa lubrificação, principalmente quando você está se conhecendo. É bom no processo de se conectar sua mente com as suas sensações, com o sensorial. Sim, sim. É porque é uma experiência extrasensorial, né? É. Principalmente o Tantra mostra isso, né? O Tantra trabalha muito isso. Inclusive, os nossos estudos têm literatura tântrica por trás. Sim, interessante. Você vê, né? Como que o negócio é bem além da... Do que a gente... Eu antes de fazer a minha... além de sacanagem. Vamos Exato. muito além da sacanagem, Antes né? de fazer a minha especialização, vou ser bem sincera aqui, eu tinha um pé atrás quanto à questão da transexualidade, né? Porque eu achava que era uma coisa assim, por que tem que... Nossa, minha mente assim, se abriu tanto. Inclusive, a minha primeira matéria da minha especialização, pela Child Behavior, é uma instituição de muito renome hoje, a primeira matéria foi sexo e religião. O tanto que as pessoas trazem demandas da religião em consultórios médicos, ginecológicos, urologistas. Chega bastante pra você? Sempre a pessoa tá, vamos dizer assim, ela tá com um dilema. Sempre um dilema e a religião sempre meio que por trás. Então, a primeira matéria que eu tive foi sexo e religião. Então, abriu muito minha mente essa especialização, que durou 2 anos. E hoje em dia, estudos de outras especialistas, como a Aline Sardinha, que é PhD no assunto, a Bárbara Kesslin, enfim, outros, a Mônica Kaima também, excelente profissional no assunto, abrem muito a nossa mente, mas só o conhecimento pode mudar essa geração, pode prevenir muitos assuntos, principalmente crimes, principalmente infecções que tem. Sim. Ninguém fala sobre isso, mas tem infecções aí correndo soltas e tem prevenção, tem medicamento, tem vacinas. E a galera não tá sendo informada sobre. Tá, então vamos aproveitar esse gancho aqui. O que é mais recorrente, assim, até ao ponto da pessoa saber, olha, eu tô com um probleminha aqui, as características de algum problema, tem nomes? Muitas, às vezes pode vir através de um corrimento, secreção, coceiras, e uma das mais comuns é a HPV. E tem... Até eu tomei essa vacina, inclusive minha mãe me indicou, falou, tem que tomar, né? E muitas pessoas contraindo porque não tomam essa vacina, que é gratuita. Tem a herpes, enfim. A herpes ela é... Aquelas as bolinhas, mas é sexualmente transmissível, né? Fora outras infecções, principalmente também que dá na mulher. Só manifesta na mulher? Não, manifesta em ambos, entendi. Mas a mulher, ela sente através da coceira, da secreção. O homem, ele vai ter um pouco... Acho que o homem, ele só se ele fazer um exame pra ele identificar. Ele vai sentir um desconforto. Tem essas questões, né? Então, de às vezes a manifestação em alguns ser mais discreta e nas outras... Ele vai sentir o desconforto, mas ele vai falar, será? E aí ele faz o exame. Então, como que ele pensa? Ele fala assim, vou fazer o exame porque eu não conheço a pessoa. Então, esse é um problema também de você ter uma relação com uma pessoa que você desconhece totalmente. Ou sem proteção. Entendi. Inclusive, se você tem relações anais, tenha um cuidado extra aí, que é... o uso do preservativo, com certeza, tem muito mais bactérias ali por trás. Sim. E a lubrificação também. Pode acontecer fissuras ali no canal. Você, uma coisa interessante, você falou que sua mãe é ginecologista. Vocês cruzam muitas informações, muito conhecimento, falam muito. Eu tiro dúvidas com ela às vezes. Tem umas dúvidas da especialização que eu precisei tirar com ela. Legal. E ela explica, ela é aberta totalmente sobre isso. Ela fala assim, só não quero aparecer, não me chame pra aparecer que eu não gosto não. Mas ela é médica até hoje, tem 30 anos de formada, ela atende no Centro Médico Goiabeiras. Sim, aí ó, pra quem quiser também. Quem quiser, ginecologista, ela trabalhou, mais de 30 anos também de serviço público, né? Ela... Muito conhecimento na área. Hoje em dia ela não faz mais partos, né? Porque ela já tá quase aposentando, ela tem 60 anos já. Ela me teve tarde, só eu de filha única. Sim. E super aberta quanto ao assunto, me incentiva muito. Que bacana, né? As pessoas ao meu redor hoje, elas entendem, minhas amigas entendem, todo mundo entende. Só em date que eu percebi que em date, agora eu tô solteira, né? Eu percebi que eu tenho que
Tenho que ficar mais... Não posso falar muito sobre isso, tanto assim, diretamente. Porque às vezes eu pergunto... Pode assustar um pouquinho, né? Você masturba quantas vezes? É um tabuzinho Você aí que assiste você... muita pornografia? Eu checo pra ver se ele conhece, sabe com o que eu falo. Mas eu preciso de uma reeducação amorosa. Porque já se tornou tão natural falar sobre isso. Entendi. Mas isso nunca atrapalhou alguma relação sua? Chegou a atrapalhar alguma coisa assim? Teve um menino que achou estranho. Uhum. Ele mandou mensagem assim, mas o que é você falar de tal coisa se no primeiro encontro você falou? Quantas vezes eu me perguntou sobre masturbação? Entendi. Acaba que às vezes eu começo a ser muito direta em tudo, porque eu falo assim, porque pra você é natural. Porque pra mim é natural. E esse pra mim já talvez seja o que é considerado tabu pra muitos hoje em dia já é tão natural. Então os outros assuntos se tornam simples. E eu começo a falar de forma objetiva e clara. E aí, pode ser que assuste um pouco. Mas eles não ligam não pelo que eu trabalho. Às vezes eles falam... Meus alunos perguntam não assim... Não é o trabalho, né? Mas como você é direta, né? Imagina, sei lá, tá conhecendo a pessoa e daqui a pouco você entra num assunto assim, né? Você se masturba com frequência? Sei lá. Mas isso pra você vem com uma naturalidade, né? Às vezes você tá até... Às vezes você, com a melhor das intenções, tá perguntando ali pra ajudar também. Verdade, cara... não tem nada de... É pra conhecer. Aí essa forma de conhecer... Mas eu entendo que dá uma assustadinha. Né? E essa forma de conhecer... Que eu tenho que dar uma controlada não, mas eu tenho que me administrar melhor quanto a isso. Então, olha só, até quem sabe bastante passa também pelos seus dilemas, né? Passo. Os homens, porque lá eles já estão diretamente nesse assunto, eles falam de uma forma direta. E eu respondo de forma direta porque é o trabalho, alguns pagam pra ter esse diferente tipo de... de um date, mentoria, né? Diferente de um date. Que tem que se não é... Eu não tô fazendo uma entrevista pra saber sobre, né? Dilemas da profissão, né? As questões sexuais. Não, mas às vezes é que, tipo assim, eu vejo de forma natural, né? Então, e aí? Se masturba amanhã, né? Interessante, né? E também, diferente agora, você tá cada vez mais aparecendo na mídia, as pessoas já estão te conhecendo. Vai até chegar um momento que algum cara já vai chegar e também pedir pra você já tirar uma curiosidade dele, entendeu? Verdade. Letícia, tô me masturbando muito. O que você acha? Você quer ter um número legal? Verdade. Tipo assim, eu acho que também vai chegar um momento que vai ocorrer o inverso e vai ficar bem natural. Pode ser. Né? Interessante. Então, tipo assim, inclusive, né, a masturbação, ela tem o seu ponto de benefício ou ela é totalmente negativa, assim? Então, como eu falei, hoje em dia se eu falo assim, não, tá liberada a masturbação, galera, tá tudo ok. A galera já não associa autoconhecimento. A galera associa com pornô junto. Então eu evito falar, mas eu falo autotoque consciente, que é você se conhecer de uma maneira não somente ficar manipulando genitálias. Porque masturbação é só manipulação de genitálias. Eu recomendo você se autoconhecer de forma consciente, que é você entender as sensações do seu corpo inteiro, não só das genitálias. E uma hora, sim, você pode se tocar de maneira a ter prazer, mas através do uso pleno da consciência. E não tem problema usar fantasias saudáveis. Não uma fantasia de estupro, não uma fantasia que a menina parece que tem 12 anos. Não, uma fantasia de você idealizar estando com alguém. Ou de outras que você teve com a pessoa que você se relaciona. Andar de mãos dadas, cheirando o pescoço, enfim, fantasias boas, agradáveis. Deixa eu te perguntar, chega pra você também histórias curiosas, engraçadas, algumas coisas assim, ou sempre são sérias, assim? Tipo... tem mais dúvidas técnicas, né, sérias, mas até que chega alguma, sim. Tem alguma que você pode contar pra gente, alguma historinha? Eu tenho uma história, vou contar uma história aqui, olha só, olha o que eu vou me expor, cara. Eu já tive um acidente durante acontece acidentes, por isso que eu falo que sexo tem que ser com bom humor. Mas pode acontecer. Um acidente grave. Doloroso. Como foi? Eu tive uma namorada, tudo certo, e eu tive um rompimento de prepúcio. Já ouviu falar disso? Já, né? Sim. É que esse negócio daqui, você pode mostrar? Tava mais... Sim, prepúcio é como se fosse uma membrana, né? Muito fina como você fala, da cabecinha ali do pênis. E essa membrana muito fina, ela pode estar mais soltinha. Aí alguns fazem cirurgia. Então. E eu tive um rompimento ali e, nossa, foi feio, hein? Por quê? Doeu? Imagina. Não na hora, mas... Sangrou? Isso porque o corpo tá mandando o sangue
Sangue Se você tava ereto, de maneira contínua, tava no ato, né? Isso, tava. Então, tipo, cara, eu nunca gostei de calça branca, short branco. Foi o único. Eu tinha um short que eu nunca usava ele. Aquele dia eu decidi usar um short branco naquele dia. E aí. Eu achei que foi no momento do ato sexual. Foi no ato. Eu tava na casa com a minha parceira, com a minha namorada e tal. E ali durante. Pá, e de repente, a hora que eu tirei assim, nossa, eu acho que eu nunca perdi tanto sangue na minha vida. Sério? É muito sangue. É porque você já tava ali no... Você não consegue segurar, você o não membro consegue cheio de estancar. sangue, porque num dos exercícios que eu falo pros homens, ele tem que ter consciência do sangue entrando. Então, ali no momento da ereção vai estar com bastante sangue mesmo. E aí, pra ele ficar ereto, né? Gente, e aí? Você fez o quê? Corri pro banheiro, a mãe dela na sala, não podia ver, corri assim, mas deixando, parecia que tinha corrido um esfaqueamento, sujando cama, é muito sangue. Eu acho que talvez se eu continuasse perdendo, não conseguisse estancar, não que, mas talvez ia ficar meio tonto, alguma coisa Aí você assim. foi pro banheiro? Fui, E aí? pra conseguir estancar, teve que usar um absorvente, porque o absorvente tem alta como que fala? Absorção, né? De fluxo menstrual, né? Ela teve que pegar tive que tomar um banho, mas mesmo assim tomava banho e não doeu meu corpo inteiro. E aí tive que usar um absorvente ali e correr pro hospital. Aí eu corri pro hospital aqui perto. E mesmo ali envolto daquilo, aí eu coloquei o short branco, me recompus um pouquinho e corri pro hospital. Mas aquilo ainda aumentando, e a hora que eu olho assim, começando já a aparecer um pontinho vermelho, e é assim, né, vai aumentando, né? Aí eu entrei ali no hospital, aí tem que fazer toda aquela triagem, você tem que responder um monte de coisa. E eu entreguei meus documentos, corri pro ponto de atendimento, assim, quebrei o protocolo do pessoal, falei, olha, não dá pra eu ficar aí não. Aí entrei constrangedor, né, você... Aí eu lembro do médico, eu todo aflito, né? E o médico todo tranquilo, demorando 2 horas, não sabia qual que era a minha. Aí eu falei, pois é, doutor, tava num ato. Aí ele já fez um olhar assim. Eu acho que ele esperou alguma DST, algum relato de alguma coisa do tipo, né? Falei, não, e aconteceu isso. Aí ele me separou lá, né? Não dava pra ficar com todo mundo, me separou lá. Maria, que e situação. É constrangedor. Aí chama um enfermeiro, faz uma limpeza ali, mas foi uma coisa traumática, hein? Não é... E aí eu tive que procurar depois um urologista e ele propôs de fazer uma cirurgia plástica, se não melhorasse, mas graças a Deus não precisou. E recuperou, mas foi um bom tempo Ai, que dor! Foi um bom tempo de... Como que fala? Abstinência. De abstinência, porque... Às vezes eu achava que já tava sarando e aí, a membrana... ela não se tem rompeu. mais, não tem. Mas tem homens que fazem cirurgia, até esqueci o nome dessa cirurgia. Ele falou o nome, né? Não. Porque ficou um pouquinho, aí ele falou assim, a gente já tira, né? Isso. A gente já tira de uma vez, mas assim, não precisou mais, entendeu? Isso, tem homens que tiram mesmo. Então, tem um excessinho você nunca recebeu um relato desse tipo? Nunca? Os homens, eles falam que às vezes acontece mais os acidentes disfuncionais, né? Que tava com a menina e falhou. Ou que às vezes ficou nervoso, fez xixi na calça. Caramba, esse eu não sabia não. Tem, mas é mais... É uns relatos meio não tão engraçados, não. As fantasias por coisas meio ilícitas, menores de idade... É meio tenso ali. Acidente com brinquedo, alguma coisa assim? Já chega alguma coisa? Eles relatam, sim. Que eles compram... Tem um masturbador masculino chamado Flashlight. Que imita uma vagina. Só que não é que imita. Gente, isso tudo é falso. A pressão da vagina é muito diferente da pressão do brinquedo que aperta o seu pênis. E aí machucou, tem que se masturbar muito. Foi tão anatômico, né? Quanto Ela causou fissuras ali. Ou, enfim, outros, né? Que possa ter dado algum tipo de alergia. Então, cuidado com esses brinquedos ali. Não vão usando todos, assim, sem conhecimento. Eu falo assim, sex shop é legal algumas coisas? Sim. Mas membros enormes que não são reais, ou masturbadores que sugam. Porque a mulher, ela não vai procurando pênis grande no sex shop, ela vai procurar sugador de clítoris.
Porque, como eu falei pra vocês, o nosso prazer tá aqui. O ápice do nosso prazer. Entendi. Esse é o segredo. Ela não tá procurando penetração. Não. Entendi. Não, aí o que acontece? Ela fica ultra sensibilizada, né? E na hora H ela culpa o cara se não consegue me fazer gozar. Claro, ela aprendeu com um brinquedo que suga o clítoris. E nem pros homens esse flashlight que imita uma vagina. Então, ambos são disfuncionais. Entendi. Ah, interessante. Mas tem menina que já aconteceu, né? De às vezes tá na relação anal, fazer cocô. E aí, ixi, acontece de tudo. O cachorro pular na cama, cair, enfim. Só que tem que levar pro lado divertido, né? É, melhor levar pro lado divertido. Pra evitar o constrangimento, porque senão vira um trauma. Tem que rir da situação pra, né? É. Uma das formas de reverter as disfunções e uma das técnicas tá lá o R, né? Que é o ria da situação Usar sexual. o humor, né? Use o humor. Tornar Sim. lúdico, divertido e alegre. É pra ser alegre. Sim. E acidentes pode acontecer. Meu acidente foi Só traumático. que o seu foi traumático. Foi traumático no aspecto físico, mas não foi algo que E hoje em dia a minha parceira... você não associa mais. Não, tranquilo. Eu só, alguma parada, agora já vou falar preferências, por exemplo, o preservativo tem umas marcas que são melhor a Eu vejo o homem falarem da Skin. É melhor que tem. É? É porque Skin. certas marcas são tão grossas que elimina toda a sua sensibilidade. Você nunca vai chegar no orgasmo, entendeu? Então, tipo... Tem homens que usam muito essa Skin. Skin, falam essa. vamos fazer propaganda aqui, né? Patrocina nós, Skin. Patrocina nós aí. Se não quiser patrocinar, é tem a boa. Ola é Ola, boa. é verdade. Agora, até aquelas marcas, tem umas marcas mais chiques aí, John Tex, essas coisas, é muito grossa, mas atrapalha, já teve caso, assim, tipo, de tá saindo com uma pessoa a primeira vez, no motel, e lá só ter esse tipo. E eu tenho que falar pra mulher, terminei, porque eu não ia terminar nunca. Tipo... tem homens que mentem, só pra parar. Já não tava Aí eu dando falei, mais. mas ela não vai perceber. Não, eu falo que tá na camisinha e jogo fora. Isso, exatamente. Já teve uma parada também quando eu era bem jovem, eu não sabia antigamente que existia a camisinha retardante. E funciona? Cara, eu usei, mas na época eu tava bem jovem, tinha muita energia física, essas coisas, e foi durante muito tempo. Eu não. Aí a moça, uma hora, ela falou: peraí, cadê a embalagem? Aí ela pegou assim: é retardante, não sei o que. Eu falei: existe isso? Eu nem sabia que existe. Diz que ela tem na composição um pouquinho de. Não, qual que é o. Vocês não aquele que tomam Tadafila, não, né? Qual que causa... O azulzinho. Não, qual que causa... Que causa dormência? Que é eu nem sabia disso, gente. Tem um negócio que causa que os outros põem... Analgésico? Não. É anestésico. É um anestésico. Anestésico, ele tira a sensibilidade. Isso, tira essa sensibilidade, e acontecia que eu nunca ia terminar, já tava morrendo lá de esforço. E a pornografia pode fazer... E eu descobri essa maneira. Dois efeitos. De demorar pra ejacular, nem conseguir, aí o cara, ele não ejacula e ele fala assim: Letícia, só consigo terminar na masturbação. Ou ele vai muito rápido. Sim. Com a sua experiência como especialista, você também já se beneficiou disso, de perceber o parceiro tá... Parceiro não tá fazendo direito, parceiro não tá... Isso aí acaba sendo uma vantagem pra você? O quê? Nessas horas? O fato de você ser uma especialista? Eu identifico com muita facilidade. Já ajudou o parceiro, falar, não tá legal, procura... Sim. Procura uma especialista. Ainda bem que tive parceiros muito abertos quanto a isso. Legal. Então, nunca foi um problema. Na época que eu tava namorando, mas depois que eu fiquei solteira também não tive problema. Que legal. Né? Então, eles são muito abertos. Só que assim, a gente tem essa questão de... Esse é um problema que eu vou trabalhar em mim. Das conversas. É isso que eu falei pra você, que né? Você falou, né? De ser direta, né? Direta. Mas na hora H, assim, consegue conduzir de uma forma ok. Sim. De uma forma ok. E se não for ok, né? E a pessoa não tá disposta a entender, então... Tchau, né? Não tem como continuar. Porque a gente dá a oportunidade de ter um diálogo, de ter uma conversa. E a pessoa não estar aberta a esse diálogo, então não tem como. O casal... Às vezes tem casal que são casados, namorados, já de tempos... E eles se dão bem como amigos, assim, na relação, só que na cama não falam nada. Então, às vezes, casados por anos, não se conhecem na cama. Eu falo assim, vocês nunca falaram nada sexual
de entender as preferências. Em algum momento da relação existe um paradigma ali e fica e não fala nada. Entendi. Então, não é porque o casal se dá bem fora da cama que ele vai se dar bem na cama. Isso é uma questão que as pessoas acham, não, tá bem na A fora. sintonia às vezes não é plena, não é em Exato, tudo, né? porque falta a conversa. Então, se o parceiro estiver disposto a conversar sobre, estar aberto a novas informações, ixi, a relação só tende a melhorar. E quanto mais cedo, né, e se predispondo a debater, conversar a respeito, vai ficando mais natural, né? Exatamente. É o dia após dia, né? É construído. Claro, primeiro pode não ser, mas aí vamos construir até ser legal pra ambos. Virar uma cultura positiva ali entre o casal, né? E por isso que essas técnicas do homem multiorgásmico, o homem que tem relações até sem ejaculação, precisam ser treinadas por alguns tempos, né? Sim. E aí é melhor ter uma parceira fixa pra isso. Com certeza. Sem dúvida. Porque a pessoa que vai te conhecer entende o seu sistema, entende o seu jeito e tudo mais, né? E você tem mais liberdade pra falar sobre, tem muito mais liberdade, Imagina, é verdade. Pessoa nova. Sim, você acabou de conhecer, é complicado. Você vai ficar um tempo ali no descobrimento natural, aí depois para você criar uma coragem de falar do que você gosta, do que, né? É um processo mais longo, né? É verdade. Doutora, o que você tem aí, doutora? O que você tem especialista, né? O que você tem aí pra gente ir pros finalmente? Você tem algum recado que você queira mandar para as pessoas na questão do autodescobrimento, do derrubar tabus, quebrar paradigmas, essas coisas? Nós falamos bastante disso, né? Mas se você tiver um recado final aí pra gente ir pros finalmente e as pessoas procurarem, né? Conhecimento, né? Olha, se tem uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Eu sei que para muitas pessoas pode parecer um tabu, pode ser um medo do autoenfrentamento, dessa autoanálise, dessa autoconsciência. Mas o quanto antes você puder falar sobre isso, uma pessoa, né, um profissional adequado, não só a questão sexual, mas todos os conflitos internos, né, que você nunca falou, nunca trabalhou, traga isso para a realidade. Tem pessoas aqui fora que irão te apoiar, que sabem das suas questões. Homens também não precisem, como o nosso colega falou aqui agorinha, da pressão que o homem sofre, de não poder se expressar, de não poder falar sobre as suas questões sexuais, o que te aflige. E só vai aceitando aí o que a sociedade tenta moldá-lo, né? Vai levando isso pro túmulo. Eu não levo pro túmulo suas questões, trabalhe aqui na realidade para que você possa viver a sua vida sexual e outras áreas da sua vida também de forma plena e prazerosa. É importante saber que existe uma rede de apoio, né? Que existe identificação. Existe estar aqui disposta, né, a trabalhar, a ajudar, e muitos homens já estão tendo resultados. A pessoa que se sente sozinha com algum problema, ela tá condenada, assim, a não procurar ajuda, porque ela vai pegar aquilo, vai se reprimir. Exato. E é um problema que só vai aumentar dentro dela, né? Exatamente. Então é muito importante saber que existe uma rede de apoio, né? Existe. Muitos profissionais. Pesquise sobre o profissional também, porque tem uns que as informações também, eles só vão passando o que eles acham que só bom pra eles. Então veja qual é o histórico dessa pessoa. Sim, com certeza. E hoje em dia, né, usem a internet não só para procurar pornografia, usem para se educarem também. Isso, para se educar, que é muito importante, pessoal. Então já sabem, quem quiser achar a Letícia, como que tá? Só pra gente repetir, dá mais uma... @especialistax em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, o site www.especialistax.com. Isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Muito obrigada, Central Podcast aqui. Centralcast. Isso. A gente tá tentando levar mais informações, hoje falando de um assunto um pouquinho mais quente, mas que tem a sua seriedade, né? As pessoas geralmente levam sempre pro lado mais da sacanagem, mas é uma questão que faz parte da nossa vida e as pessoas só não admitem, né? Só não admitem. Mas homens, mulheres passam por isso, e crianças e jovens também. Precisamos protegê-los. Isso aí. Muito obrigada pelo convite. Letícia, foi um prazer. Centralcast, valeu. Os seus... É tudo ilustrativo mais uma vez. É tudo ilustrativo, demonstrativo, pessoal. O que é? Só vamos mostrar aqui. Elas têm os seus... Essa é a vulva. A Letícia é vagina. A vagina é toda a parte delas que compõe a vulva. É a vagina, né? Mas aqui a parte externa que estamos vendo é chamada de vulva, né? Que tem os lábios externos, os lábios internos, tem o canal vaginal, a uretra que sai o xixi, o nosso órgão do prazer, o ímen, e temos o pênis.
né, com todas as suas funcionalidades aqui. Então, trazemos também a parte do órgão excretor do ânus e também alguns preservativos. Mas é bom para ilustrar, para que a gente possa ver que podemos falar da genitália de uma forma natural. De uma maneira didática, né? E didática, positiva, né? com certeza. Valeu, pessoal. Valeu, muito obrigada. Pessoal. Espero que tenham gostado. Considere apoiar nosso canal aqui, ó. Se você quiser fazer uma doação para a gente pagar as nossas contas aqui, né? Vai saber quanto tempo que a gente vai aguentar aqui levando informação interessante para você. Ah, tomara. Profetiza aí que a gente vai conseguir. Vai, com certeza. Então considere, pessoal, apoiar a gente aqui através do nosso apoia-se. Aperta o like, se inscreve, aciona o sininho que a gente precisa muito para a gente estar continuando. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido com esse conteúdo de hoje. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu!